Olá, meus amigos, está começando mais um episódio do 018 Podcast. As melhores histórias são contadas aqui. E hoje nós contamos com a presença especial aqui do nosso mais novo amigo Murilo Zara, ele que é jornalista aqui na cidade de Presidente Prudente, está todo dia na televisão e vai conversar um pouco hoje sobre essa vida jornalística, sobre essa coisa e também sobre a pessoa por trás das câmeras, né? Que o é o Murilo. aquariano. O aquariano. Que existe, né? Existe. Murilo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por ter aceito o convite, participar conosco aqui. Muito obrigado, meu amor, por estar mais uma vez conosco aqui também, sempre muito linda. Gratidão. Eu que agradeço, gente. Obrigado pelo convite. Disse que é uma grande responsabilidade, porque do que vi dos últimos episódios, só gente de muito respeito, uma galera que manda muito bem aí na nossa cidade, na região, e me sinto muito honrado de estar por aqui e espero curtir muito esse momento aqui com a gente, poder falar um pouquinho de jornalismo e da vida além do jornalismo. Muito bem. Com certeza, por isso nós trouxemos o Murilo Zara aqui, para manter o padrão, né? Eu fico contente, pô, que bom, que bom. Até porque o objetivo maior do 018 Podcast, a gente sempre fala que é trazer pessoas que tenham histórias interessantes para contar, para ter uma troca, para ter um aprendizado, para gerar conteúdo interessante, de valor e mostrar o quanto que o 018, a nossa região e principalmente a nossa cidade tem de pessoas interessantes, não é assim, Murilo? É isso, tem que ser, né? Eu falo, a gente tem tanta coisa boa aqui e muitas vezes a gente sai para entender o valor que tem aqui, né? Eu morei muito tempo no Paraná, morei no 042, morei no 043. Olha. E nunca esqueci o 018, tanto que voltei. Pois é. E hoje, antes de começar esse papo aqui, eu quero agradecer de antemão os nossos patrocinadores aí, com a Jam Music, com a Márcia Poupas. Temos aqui também o Jopanas, mais uma vez, nos agraciando com essas delícias. Que delícia, né? Todo episódio, aqui a gente não passa fome. Eu falo sempre que eles estragam o meu almoço, minha janta, dependendo do horário que a gente grava. E hoje temos também aqui a 018 Cervejaria, lá nosso amigo Murilo, que mandou também para nós aqui um agrado, que a gente vai degustar durante o episódio aqui. Então hoje vai ser um papo leve, né, Murilo? Fechou, não, coisa boa, né? Só coisa boa. E eu falo, aí a conversa vai longe, Aí né? vai longe, né? Tomando a cervejinha aqui, o salgado, vamos que vamos. Temos também nossos amigos lá do Multicarne. Se você quiser anunciar conosco na nossa tela, entre em contato pelos links que estão na descrição desse vídeo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, já se inscreve, já ativa o sininho das notificações. Nós estamos chegando longe, hein? Mais de 1.130, 1.140 inscritos. Parece que é pouco, mas as métricas do YouTube tá jogando a gente muito longe, Murilo. Tudo verdinho. 018 tá chegando longe, hein? Inclusive internacional. Tenho vários clientes meus de Portugal, Estados Unidos e Europa ali que estão assistindo e são inscritos nesse canal, ó. A gente tá levando o nome de Presidente Prudente bem longe, tá legal, hein? E muitos prudentinos que estão fora aqui, né, da cidade, que matam a saudade, relembrando as histórias, né, aqui da Quantos nossa amigos, cidade. né? Pois Quantos amigos. Eu falo, a gente às vezes, o pessoal me manda mensagem, fala, ó, assisti você e tal, você participou de tal coisa, como tem alcance, né? Eu falo, hoje a gente não tem mais essa questão geográfica, né? Então, tem essa coisa da internet e como é bom ver, às vezes a gente faz uma participação, fala assim, a gente tá aqui e a impressão que a gente tem é isso, né? A gente tá aqui batendo papo e nosso papo chega tão longe e é tão bacana isso. Bacana demais, né? Essa coisa da tecnologia fez o mundo ficar um pouco menor, parece, né? Demais, o mundo é tão né? grande, Um pouco mais perto, tanta todo gente mundo. e estreitou as relações, né, por assim dizer. E ainda bem, né? Você fala longe, chega longe e a gente tem que tomar cuidado para as pessoas que estão perto não distanciar, não é verdade? É isso, né? Eu falo, a gente tenta imaginar o que a gente viveu agora nesse último ano e meio, 2 anos, sem essa tecnologia para manter um mínimo de contato com família, com Nossa. parentes mais distantes e que loucura seria, né? Pensou, não dá nem pra imaginar. Não tem Ficar como. sem internet. A pessoa Não. em pandemia sem internet, Não sem tem como. YouTube, Tá vendo? sem se comunicar, né? É a nossa briga em casa. Amor, não tô bravo com você hoje. Você vai ficar 3 dias sem internet, é o castigo. E que castigo, né? E As que crianças castigo. é assim. 3 As crianças dias, funciona isso, viu? eu acho que minutos já vira castigo, viu? Ó, hoje você vai ficar sem celular, viu? Não é pra pegar. Aí, e é um Rapidinho senhor castigo. obedece. Não, eu imagino. Tudo bem. Bom, e eu já vou tomar a liberdade, gente, de me servir aqui, Murilo. Fique à vontade também. Pronto, Porque- posso aproveitar também? Opa, com certeza. Claro. Então pronto, Opa, vamos lá que porque isso aqui já tem tudo- trabalhei hoje, tem- Hoje pode. tá? já Então, trabalhou hoje, né? então podemos aproveitar, né? Sextou, né? Isso. Ó, hoje esse episódio está indo ao ar na sexta-feira e eu já quero convidar você que não tem muita coisa para fazer ou que já fez todas as suas atividades diárias aí, ó,
para dar uma passadinha lá na Cervejaria 018, conferir ali o chopp, a cerveja, enfim, tudo que o nosso amigo Murilo lá disponibiliza também. Bom, aqui pra gente nós vamos passar bem hoje, hein? É uma coisa boa. Não é não, ó, tem esfirra. Vamos brindar, isso, pronto. Brindes. Saúde, saúde, gente. Tchim, tchim. Perfeito. E eu Bom vou demais. ficar aqui só olhando hoje, né? Em breve vocês saberão por quê. Não, mas trouxemos Logo suco menos. pra você também, bastante Eu coisa, né? aceito, inclusive. Eu aceito isso aqui. Eu já vou pegar aqui pra você também. Murilo, de antemão quero já agradecer mais uma vez pela sua presença aqui. Brincadeiras à parte aqui, a gente sabe que você é uma pessoa pública, tá sempre na televisão, tá sempre com esse compromisso de trazer informação em primeira mão, tá todos os dias na telinha ali, é uma responsabilidade também. Como que é esse negócio de todo dia tá aparecendo na televisão, né? É uma senhora responsabilidade, né? Até porque eu divido essas duas funções, né? De apresentador e de repórter. Então, eu tenho aquele momento em que eu fico praticamente 1 hora no ar ao lado da Carla Moreno, que é durante o Fronteira Notícias primeira edição, mas eu sigo à tarde, geralmente assim, minha rotina à tarde na reportagem, produzindo matérias para todos os nossos telejornais e também para os telejornais de rede. Então, a gente tem esse momento de estar muito na frente da câmera, na reportagem, aquele momento, né, dentro de uma matéria. Mas é muito bom e essa responsabilidade, né? Porque quando é o seu rosto, é a sua história de vida que você carrega ali, e levando uma informação que pode transformar vidas, né? Você está representando ali pessoas, representando setores da sociedade, então existe essa responsabilidade muito grande. Mas eu falo, quando a gente gosta, parece que esse peso diminui. Fica mais leve, né? E a gente começa a curtir, né? Eu falo, é gostoso fazer jornal. E não me vejo fazendo outra coisa. Então, não posso reclamar dele também, né? É uma alegria muito grande fazer, mas tem essa responsabilidade, a gente não desliga o jornalista, a gente não deixa de ser jornalista quando bate o ponto e vai embora da TV, né? Então, 24 horas jornalista e com muito orgulho, com muito carinho, com muito amor a essa profissão. Quanto tempo já? 17 anos, né? Sou formado em 2004, eu me formaria em 2003, mas em 2003 a gente ainda vivia os reflexos de uma greve que teve na Universidade Estadual de Londrina, que durou 6 meses e impactou todo o nosso calendário. Então eu me formei no começo de 2004, ali em fevereiro, começo de março, e em junho eu já comecei a trabalhar em Ponta Grossa, Paraná, numa TV chamada TV Educativa Ponta Grossense, TV Educativa de Ponta Grossa. Foi minha primeira oportunidade de trabalho e por lá foram 7 anos. E agora 10 anos aqui em Prudente de volta. Sempre no jornalismo, já viu muita coisa, né? E TV. Só TV. Só TV? Só TV. E como que é, Murilo, lidar com, por exemplo, notícias... Lidar com notícia boa é muito legal, você acaba vivenciando, né? Entrando nessa energia também. E quando a notícia é ruim? E está na sua mão a responsabilidade de noticiar algo, por exemplo, sei lá, uma pessoa famosa que partiu, ou um acidente, ou qualquer coisa assim. Como que fica essa... Eu falo assim que a gente liga o modo profissional e o interesse é como contar essa história, como levar essa informação até o público. Uhum. Então, aquele é o momento em que a preocupação é essa. O que aconteceu, como aconteceu, quem que está envolvido, como eu vou contar essa história. Então, a gente fica naquele modo profissional mesmo, né? Tem um momento de desligar essa chavinha e muitas vezes é aí que você vai ter a proporção de tudo o que aconteceu, do que você viu, do que você teve a sensação ali naquele momento, né? Numa questão, por exemplo, de um acidente que é a hora que você fala assim, gente, qual o impacto disso para... Muitas vezes até mesmo no local. Não vou falar que a gente é de ferro não, porque às vezes no local você já sente o impacto, né? E de pensar, de imaginar a família, ou de ver a família no local, como eu já tive várias vezes a possibilidade de ver. Então, é claro que a gente não consegue não ser
não se colocar no lugar das pessoas. Eu acho que jornalista, um bom jornalista tem que ter essa empatia, né? Essa questão de se colocar no lugar de alguém que está sofrendo, que tá ali precisando de alguma coisa, ou que está sofrendo algum tipo de situação. Então... E é o diferencial também, né? De você conseguir colocar o lado humano, porque você vai entender melhor quem está assistindo e com isso passar uma informação até mais clara, né? Porque você vai contar a história daquela pessoa, daquela situação, e se você não, de certa forma, sentir o que está acontecendo, você vai passar uma matéria fria. Tem informação fria? Tem. Agora, é a informação do jeito que eu quero levar para o meu público? Não. Né? Eu acho fundamental, inclusive, passar. Né? Eu acho que hoje o jornalismo já mudou muito e permite a gente passar, inclusive, a nossa experiência do que a gente está sentindo, do que está vendo. Olha, é difícil ver isso aqui. Né? Poder falar isso, olha, que difícil ver essa situação acontecendo. E como que foi para você se descobrir nessa área, vamos colocar assim? Porque na faculdade você experimenta muita coisa, né? E como que foi que você descobriu, falou, não, eu quero fazer isso? Na faculdade a gente acaba tendo acesso a muita coisa. A primeira decisão de ser jornalista já é uma grande decisão, né? E eu fui decidir isso ali do 2º para o 3º colegial, já bem tarde. Mas muito gostando de escrever. Eu gostava muito de escrever e me imaginava jornalista dos meios impressos. Redação ali seria? Eu queria escrever. Né? Mas veio a faculdade e comecei a fazer rádio, adorei. Adorava rádio, achava muito legal. O pessoal falava que gostava, minha professora falava, meu Deus, tem uma voz legal, você consegue interpretar legal, e acho que você tem uma voz boa. E eu fui indo pro lado de rádio, e aí quando veio TV, aí realmente eu me apaixonei pelo... Eu digo assim, todos os meios do jornalismo, eles te proporcionam a questão, mas a TV, ela tem o desafio de aliar a imagem com a história, né? E eu sempre gostei de quebra-cabeças, até hoje eu monto quebra-cabeças como hobby, né? Desde pequeno. E para mim, montar uma matéria, um jornal, não deixa de ser um quebra-cabeças. Você vai ter as informações ali na sua mão e você vai pegar tudo aquilo e transformar em algo que seja uma matéria interessante, cheia de informações, com uma carga de informações muito boa. E em TV você tem mais desafios. Você tem que trabalhar aliado à imagem e num tempo que geralmente é muito mais curto. Então eu gosto muito de desafios e ali me achei. E tanto é que logo que me formei tive a oportunidade, não que eu tenha saído da faculdade e falado só quero trabalhar em TV, mas tive a oportunidade de trabalhar em TV e estou até hoje, 17 anos. Que legal. Um tempinho. E essa coisa, né, de ver muita coisa, tanto boa quanto ruim, tanto bonita quanto não tão bonita desse jeito. Como que é você, por exemplo, cobrir eventos grandiosos? Por exemplo, um artista que vem da capital para vir aqui, fazer um show, qualquer coisa, enquanto vocês vão lá conversar, esse tipo de coisa também é bem legal, né? É muito legal porque a gente tem oportunidades de conhecer pessoas, de estar em contato com pessoas, de conhecer os bastidores, de se encantar ainda mais pela personalidade ou de se desencantar, né? Também tem isso, né? Porque você conhece o por trás das câmeras, né? Então é muito gostoso poder ter esse tipo de acesso, né? Mas também com toda essa responsabilidade, muitas vezes preciso dividir também, né? Deixar um pouco, muitas vezes eu tive a oportunidade de entrevistar músicos que eu era fã, mas naquele momento eu não podia ser só o fã, eu tinha que ser o jornalista entrevistando. Mas claro que depois aproveitei o momento para tietar um pouco, porque eu não sou de ferro, né? Quem você já entrevistou assim que você era fã, que você gostou de participar? Cara, eu já entrevistei muita gente, mas um momento que me marcou muito foi entrevistar a banda Nazaré, por exemplo, né? Você entrevistou os caras do Nazaré? Do Love Hurts, né? É mesmo? Eu tive a oportunidade de entrevistar os caras. Como jornalista, eu também já tive a oportunidade de conversar com os caras do Scorpions. Os caras do Scorpions. Inclusive, é uma das coisas que eu falo assim, o jornalismo me trouxe e eu nem entendi, mas vivi e foi muito legal, porque como jornalista eu tive o primeiro contato, aí fui convidado para trabalhar como intérprete e trabalhei como intérprete dos caras no show em Curitiba. O show foi em Ponta Grossa, mas eles estavam sediados em Curitiba, então a gente foi a Curitiba, fiquei ali 3 dias convivendo com os caras,
Viemos a Ponta Grossa, teve o show, acompanhei tudo lá e depois voltamos até o embarque deles. Eu fui até o aeroporto levando os caras até ali o portão de embarque. E Como não esses tietar, né? como não, né? Esses aí quem? Do Nazaré ou do O Scorpions. O Nazaré eu tive a oportunidade de entrevistar também. E foi muito legal porque foi uma coletiva que foi aberta. E eu falo como às vezes a gente não entende que a gente vai sendo preparado ao longo da vida para alguns momentos, né? Então, desde pequeno fiz aula de inglês, meus pais sempre apoiaram muito tal, e chegou no momento dessa coletiva, tinha um intérprete lá para traduzir as perguntas da imprensa que estava toda reunida lá, mas eu, como falava inglês, eu fiz direto a pergunta. Chegou na sua vez, você foi para cima. E os caras acharam muito legal, e viraram a cadeira pro meu lado e começaram a conversar comigo e tal, e falar em inglês, e eu fiz outra pergunta, o pessoal olhava e falei, alguém mais quer perguntar? Não, pode continuar. Se alguém quiser, eu traduzo aqui para vocês. E continuando, então virou um bate-papo com E você era o intermediário. com o vocalista e o baixista, né, do Nazaré. Isso são coisas na vida de quem, amor? De um destino o quê? Ela me mostrou aqui o cálculo da sua data de nascimento. Como eu trabalho com numerologia, a gente associa a numerologia a tudo. Numerologia é uma ciência. E a gente consegue traduzir pessoas pelo lado energético e Com arquétipos, né? com arquétipos, com essa coisa do caminho que a pessoa tem disposto para viver na vida. E é muito interessante que você é mais uma das pessoas de Destino 11. E o que é isso? Destino 11 é a soma completa da sua data de nascimento, né? O dia, o mês, o ano, no final vai dar uma dezena, a gente reduz essa dezena a um único número. E Porém, o número 11 continua 11. o número 11 ele não se reduz, porque ele é um número de poder. Então ele representa exatamente isso, o poder. Vai ser você uma pessoa que vai estar Pronto sempre no momento certo. pronta no momento certo, vai sempre ser exposto a situações para cumprir uma missão de vida especial que vai impactar outras pessoas. Que legal. Então, nesse ramo que você trabalha de comunicação, de estar sempre sendo visto, aí é uma coisa que casou perfeitamente. Tem tudo a ver. Que legal, ó. Tudo Eu a não, ver. É muito legal. Não fazia ideia disso e olha que curioso. Gosto muito de futebol e sempre gostei de jogar com a camisa 11. Aí, ó. Tá vendo? Nada é por acaso. Não sei por quê. E na verdade eu sempre falo assim, o grande jogador que eu gostei de ver jogar foi o Romário, então usava 11. E como número 11 Tá tem vendo? influência aí, tá vendo? Sim, o Esse número... número 11, o Ed Thomas também é uma pessoa número 11. Quase. A grande maioria, A grande né? maioria que a gente trouxe é 11, mas não é de propósito, porque eu não sei a data de nascimento Não, dos é. caras. Faço aqui na hora, às vezes. Olha a que gente legal. conversou Saber. ali, perguntou a sua data de aniversário ali, né? Data Sim. de nascimento. E aí eu já calculei aqui, mas Eu não Tá havia vendo? nem me atentado a esse ponto. Ela fez fazer o cálculo aqui. a hora Aí, ó. que ele falou que ele... A vida veio preparando, eu falei, opa, peraí. Ela também é destino 11. É. Cai então no pronto. colo. Quem é destino 11 tem uma sorte, vamos dizer assim. Eu não digo... Sorte não é a palavra. É uma É responsabilidade. uma responsabilidade. É. As pessoas são expostas a situações onde elas terão que fazer À mais frente pelo ali, né? todo, fazer à frente. Então, cargos públicos como o do nosso prefeito, cargos de importância, artistas, jogadores de futebol, jornalistas, sempre tem essa facilidade por serem destino 11. Facilidade não é nem a palavra correta aqui também, porque é um desafio. Mas, ó, vem a calhar. É É, bem daqui legal. Que legal. Daqui que a um legal. tempo, quando ele tiver âncora lá no Jornal Nacional, a gente fala, lá, nossa, passou por aqui. Será? É sério? Será? Que, Ou nesses jornais internacionais. É isso que espera o Destino 11, que né? legal. Destino 11 é Que poder. legal. Isso é muito grande, é poder. E aí E que responsa, hein? é interessante que é assim, não é as pessoas falam, puxa vida, eu tenho sorte, então. Não é questão de sorte, é questão de que a você foi atribuída uma grande responsabilidade. E as pessoas que não assumem essa responsabilidade no primeiro momento, elas vão enfrentar problemáticas na vida. A vida vai problematizar a realidade dela para que elas acordem para a vida, para despertar, para fazer, para Pra ir pro produzir. caminho correto, entendeu? Que Olha elas que têm legal. que produzir frutos grandiosos. Então, você não tá fazendo, você, Destino 11, tá parado aí, ó. Ó, tá passando um filme aqui na minha cabeça. Vocês estão falando isso, tá passando um filme aqui, gente. Não foi nada verdade. não, mas Mas faz todo sentido. Mas é verdade. Se você pega e fala, acho que eu não quero mais nada não, acho que eu vou viver de renda, fazer qualquer outra coisa, vai fazer Vou igual o viver da minha Evaristo lá. arte. Pô, me aposentei com 40 anos. Você vai... Não o universo dá vai certo. problematizar a sua realidade pra você acordar a fazer algo mais. Sabe que esses dias foi Dia dos Pais e eu postei uma foto com o meu pai. E eu no primeiro ano da faculdade, eu tava muito nessa vibe, né? Imagina. Meus pais sempre criaram... Foi uma criação de muita responsabilidade, sempre apostaram muito em mim, me deram toda a base. E eu fui morar sozinho em Londrina, fui morar numa república, né?
Mas primeiro ano de faculdade, longe dos pais, aquela coisa de liberdade, de poder fazer de tudo e tal. E se não quisesse ir para aula, dependia de mim, eu acordar ou não e ir para aula, né? Então, foi um primeiro ano em que eu tive muita base, mas que não levei tão a sério, talvez, quanto devesse. E no fim do ano, por conta de uma série de contratempos, eu fiquei de exame em uma matéria. Foi o meu único exame na faculdade, por conta de uma atividade que um professor propôs pra gente. Eu caí num grupo, éramos 3 no grupo, um rapaz, era um trabalho de fotografia. Um quebrou os 2 braços numa competição de judô. O outro rapaz, ele não queria mais nada da vida. Não sei o que acontecia com ele. Ele simplesmente dormia o dia inteiro. Não sei o que ele estava fazendo na faculdade. E eu, nessa vibe de só curtir a vida, de curtir primeiro ano de faculdade e tal. Então, chegou a situação da gente acabar ficando... Fiquei de exame. Foi meu pai me levar, eu voltei para Prudente. Falei, gente, fiquei de exame e tal, então vou ter que voltar para Londrina para fazer a prova de exame. E no caminho daqui lá, meu pai deu aquela... Nossa, ele fez... Ele deu um daqui sermão em Londrina. Nossa. Nunca foi tão longe o percurso Prudente-Londrina. Mas eu falo o quanto aquela conversa mudou. Foi útil. Minha vida, né? Porque ele me falava justamente isso. O que você quer da sua vida? O que você vai fazer? É um momento que você tem que escolher o que você vai querer fazer. Porque se for para levar a vida assim, a gente... Tem um jeito mais barato, A né? gente tem um jeito mais fácil de fazer. É isso que você quer? E eu ali entendi que eu estava assumindo uma responsabilidade grande. Então foi um divisor de águas. E eu falei, até escrevi, foram palavras duras, mas que me colocaram no caminho. E como é essa missão de ser pai, né? Eu falo, cada vez mais eu entendo, embora ainda não seja, eu cada vez mais entendo as dificuldades dessa missão aí. É muito legal, né? O lance de ser pai é interessante que quando nasce a criança, nasce também um pai. Nasce também uma mãe. Porque a pessoa que era antes de ser pai é diferente. Então você pode ver você maduro em idade, em experiência, o quanto for. Quando nasce o seu filho, o primeiro filho, nasce um pai também. Ali isso é uma criança junto. Aqui já nasceu um tio e vou te falar, já é uma responsabilidade. O Antônio, meu sobrinho, a gente teve a oportunidade agora, com esse momento um pouco mais tranquilo da pandemia, né? A gente teve a oportunidade da minha irmã vir para cá com o marido dela e o meu sobrinho, e a gente tem convivido um pouquinho mais, né? O que foi bem difícil no começo da pandemia. Então, adoro. Então, eu sou aquele tio que quando vê fazendo coisa errada, eu já falei, eu vou falar. Ela falou, não tem que falar mesmo. Ela falou, Antônio, não faz assim, não. E ele já levanta o dedinho e faz assim. Porque ele sabe que não é pra fazer. Você tem mais uma irmã só, não? Tenho só uma irmã. Ela mora em São Paulo já há bastante tempo. Ela é professora por lá, dá aula de redação, prepara cursinhos, pessoal de cursos bem grandes lá. Gosta de escrever também. Adora. Minha mãe é professora de português, né? Foi professora há muito tempo. Professora Silvia, muita gente foi aluno. Como que é ter uma mãe professora? Porque eu fui professor. E foi minha professora. Então, isso que é o negócio. E ela foi minha professora há 3 anos. Enquanto professor, homem, pedagogo, dando aula de educação infantil, junto de uma turma de professoras mulheres, as professoras têm um dialeto próprio, você sabe, né? Eu imagino. Nós vamos conversar com o Murilo falando, não beba essa, faz separando sílabas. Sabe esse negócio? Imagina como que é você ser filho da mãe. Que a professora ela brigava com você, Murilo, põe as suas roupas não deixe o chinelo no chão. Imagina, e assim, foi bem, eu falo assim, a minha mãe sempre se dedicou tanto à nossa educação, mesmo com esse desafio, né, da jornada dupla de ser professora, toda a carga de trabalho que trazia para casa, elaborar a prova, eu ajudava, né, no mimeógrafo, a rodar as provas, cheiro de álcool, tudo aquilo, sabe aquela prova raiz? Sei. Só que quando chegava a minha prova, porque eu fui aluno da minha mãe 5ª, 6ª e 7ª série. Que delícia! Quando chegava a vez da minha prova, ela falava, agora vai lá pro seu quarto, ou ela rodava a prova na escola. Então ela ficava a mais para eu não ver. Tá vendo? Para eu não ver. Então eu falo, e olha, é muito louco isso, né? Como as lições, né? Eu admiro a ética, o empenho da minha mãe que ficava além do horário dela para rodar as provas lá,
só para que eu não tivesse oportunidade em casa e para não abrir margem para alguém falar, porque é o seu filho, você beneficiou, ou desconfiasse de mim. Então, como ela se dedicou muito àquilo, e não é porque é minha mãe, mas foi uma excelente professora para mim, tanto que acabei trilhando esse caminho, e minha irmã também, né? Minha irmã, inclusive, sendo professora. E mais do que o conteúdo ali da lição, né? Tem uma lição lição de maior vida, por trás, né? A lição de vida. Lição de ética ali, que a gente vai estudar ética na escola, às vezes é na faculdade, alguma Às coisa vezes assim. nem estuda. Antigamente, eu não sei se curso. você pegou o tempo que tinha aquela educação moral e cívica na escola. Você Não, já mas pegou isso? eu ouvi muito falar disso. Eu acho que a gente ainda pegou os resquícios, assim, a gente não tinha disciplina com esse nome, mas eu me lembro da gente ter os momentos de ir à frente da escola, de cantar o hino, de ver o hasteamento da bandeira, todos os desfiles, como era, toda aquela preparação para o desfile, semana ali de do 7 de desfilar setembro, mesmo, né? né? De marchar e tal, e tudo o que acontecia. Então, e era um momento, né? Era a gente ficava o ano inteiro esperando chegar o momento de desfilar. Então a fazia gente aquelas tinha. listinhas no caderno, né? Verde e amarelo. Era tão legal, né? era tão legal, né? Professora raiz em casa. Que legal. Professora raiz. Apesar de um privilégio, era também, às vezes, meio pesado pra você, não era? Era, porque o pessoal falava assim, Murilo, duvido. E quando eu tirava a nota, sempre tinha alguém que vinha falar assim, Mas porque é sua mãe. Mas sua mãe, né? Duvido que você não viu. Duvido. Ela te contou que ia cair. Sempre tem alguém, né? Pra desconfiar. E o que desconfiava é o que não tirava nota. Não sei porquê, mas geralmente era, né? Mas é aquela máxima, quem tem tempo de arrumar desculpa, não tem tempo de fazer bem feito. Então... É bem isso. Mas graças a Deus eu ia bem nas outras disciplinas também, então aí o pessoal falava, né? Murilo vai bem. É um bom aluno. É um bom aluno. Eu fui bom aluno. Você estudou em escola pública, escola Eu estudei particular? nas duas. Eu estudei até a 4ª série no Cristo Rei. Aí 5ª, 6ª e 7ª série estudei ali no Bosque, na Escola Estadual de 1º e 2º grau, era EEPSG, Coronel José Soares Marcondes, vulgo Escola do Bosque, né? Essa é particular? Essa é estadual, era estadual na época. E aí, quando houve aquela decisão do Estado de que ali só seria ensino até a 4ª série, o segundo ciclo aí do ensino, dessa parte do ensino, né? E até o ensino médio, iria para o IE, então a opção era ir para o IE. Naquela época, minha mãe colocou para fazer aquelas provas de desconto, né, na escola, e a gente tinha um descontinho e acabei indo para o Colégio Anglo. Entendi. E aí lá eu fiz 8ª, 1º, 2º e 3º colegial, e depois na sequência fui para a faculdade em Londrina. Você fez o UEL, né? Fiz o UEL. O UEL eu tenho amigos que fizeram o UEL, mas música. Eu lembro que quando eu tocava guitarra, eu tinha um sonho de tentar passar nesse vestibular também, que eu vi os moleques passando lá, falei, se eu passar no vestibular de música, eu tô certo. Londrina é um lugar que eu guardo muito no coração, tenho tanta boa lembrança, porque marcou, assim, esse momento da minha vida também, sabe? De sair de casa, né? Foi a primeira vez que eu estava fora de casa, embora ainda dependesse dos meus pais, né? Financeiramente. Mas eu comecei a ter que tomar minhas decisões de como fazer, de responsabilidade, de pagar as contas, de ir atrás das coisas da faculdade, de pesquisas, e não tinha ninguém me falando, vai fazer isso, tem que fazer isso, faça isso bem feito, né? Uhum. Então foi uma guinada muito grande na minha vida, assim, e que graças a Deus me preparou para, assim que eu saí, eu prestei um concurso lá em Ponta Grossa, né? Era uma emissora pública ligada à prefeitura, e me tornei servidor público municipal pontagrossense, trabalhando na TV educativa. Para voltar, você teve que exonerar, então? Tive que exonerar. Foi uma decisão minha. Foi uma decisão que muita gente fala, Murilo, você foi louco. Não, você estava louco. Eu já penso totalmente o contrário. Eu acho que você tomou a decisão certa porque você acreditou. Assim, ser concursado, ser um funcionário público é bom. Mas é aquilo, você tem um teto de salário e de carreira que já está pré-definido, aquilo não cresce, dificilmente vai crescer. Então você pode usar como um degrau, que dure 1 ano, 2, 3, 10. Mas se você não amadurecer para tentar algo maior, eu acho que você fica para trás. E foi uma grande escola. Eu dou um super valor, até postei hoje sobre isso, sobre a minha história lá em PG, né? A gente fala PG. O pessoal que é de lá já trata assim como o apelido, né, da cidade. Então, foi um período muito importante, uma grande escola, mas era uma TV com uma abrangência muito limitada, né? A gente lá é uma filiada à Rede Cultura, mas tinha uma abrangência ali de 12, 15 municípios, uma população menor e tal, e eu tinha
num momento da minha carreira, eu falei, cara, eu quero ter alcance com o que eu faço, eu quero fazer chegar a mais pessoas. E aí eu falei, cara, eu quero tentar entrar em alguma emissora da Globo, alguma afiliada, enfim e tal. E foi onde eu comecei a mandar currículo, mandar meus vídeos e tal. E deu certo de ser prudente. Tinha uma vaga aberta aqui, alguns amigos que eu tinha por aqui falaram, Murilo, abriu uma vaga. Eu falei, tô mandando meu currículo e vou marcar. Aí marquei para vir conversar, pedi uma folga lá, vim numa sexta-feira, sentei e conversei aqui com o Fernando Schwarz, era o diretor de jornalismo, gerente de jornalismo, e o chefe de redação era o Mário Marins. Conversei com eles, tal, conversamos bastante tempo, tal, encontrei os amigos, fui embora. E em menos de um mês eles me ligaram e falaram, Murilo, se você quiser a vaga é sua, uma semana você pode estar aqui, por favor. E vim embora. Fiz a malinha lá, vim embora e 10 anos já decidi. Muito bem. E não se arrepende, né? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Passos de crescimento que faz você assumir risco, não é verdade? Deixar um cargo público, nossa, tão difícil passar num concurso, ele deixou para trás, mas olha aí o crescimento, né? E uma vida, né? Eu falo, quando o jornalista muda de cidade e de estado e de região, você abre mão de tudo que você construiu no sentido de relacionamentos com pessoas importantes, você tem os telefones, você sabe para quem ligar, você sabe que... Você tem que fazer o network tudo de novo. Deu um problema aqui, para quem que eu ligo? É isso, preciso de uma opinião, vamos falar com tal cara que o cara sabe falar sobre isso, o cara vai dar uma opinião bacana. Você cria uma rede, né, de relacionamentos e ali você tem as suas fontes de informação. Aconteceu isso, será? Deixa eu ligar para tal cara, o cara vai me falar se isso aqui é verdade ou não. Murilo, não é bem assim. Então você abre mão daquilo que você criou e outra. Você está chegando numa emissora em que já tem uma galera caminhando há muito tempo e você chega ali e fala, opa, né? Tô chegando, tudo bem, para criar. Até conseguir achar o lugar ali dentro, né? Tem isso também. Então é um processo meio traumático, vamos dizer assim, mas eu fui muito bem recebido aqui, né? Já tinha alguns amigos que trabalhavam e as amizades que eu fiz tenho até hoje, sabe? Daquela turma de quando eu cheguei, o Rildo, né? Rildo Herrera, um gênio. Para mim, eu falo, Rildo é um gênio, porque me abraçou de tal forma, a gente se identificou muito pelos nossos gostos, além do jornalismo, né? Do rock and roll, dos esportes, da cultura. Então a gente fez uma amizade muito grande e até hoje a gente se fala muito. Eu falo, cara, te vi, que legal. E ele fala, Murilão, te vi. Tá onde agora? Tá em Maringá. Eu vi ele fazendo até uns takes lá no Jornal Nacional. Tá super bem, né? Ele, quando saiu daqui, foi lá pra região dos Lagos, no Rio de Janeiro. E agora voltou tá aqui pertinho, tá em Maringá, né? Tá ele com a família, tá com a Karen, com a Beatriz. E tá muito bem, eu fico muito contente de ter ele perto, né? Então a possibilidade da gente se ver agora... Karen, mulher dele, também é repórter? Ela apresentava a primeira edição, né? Ela apresentou o jornal durante um bom tempo aqui, ela foi repórter e apresentadora aqui. Eles trabalhavam juntos, foram juntos para lá, né? Trabalhar na emissora lá. Hoje a Karen está na área de assessoria de comunicação, jornalismo empresarial, tá muito bem também. E a Beatriz está linda. Quero aproveitar e deixar aquele abração para eles. Mora no meu coração sempre. É legal, né? Esse ciclo de amizade que você faz também dentro de um nicho específico, de pessoas que têm também, como é que fala? Um gabarito grande, né? Uma capacidade, assim, né? Como que é conviver com pessoas que têm essa capacidade de exercer a mesma profissão que você com tanto esmero, empenho, né? É muito legal. E a gente teve a oportunidade, existem alguns cursos, né, que chamam, a Globo disponibiliza cursos que chamam Uniglobo. E às vezes tem os Uniglobos presenciais, agora muito menos, né, ainda mais com tudo que aconteceu, mas eu tive a oportunidade de algumas vezes para São Paulo para fazer esses cursos e vem repórteres do Brasil inteiro. E vem, cara, é aquela diversidade de sotaques, de histórias. Você conhece as histórias das redações do país inteiro, vê que o pessoal passa pelos mesmos perrengues, as lutas para conseguir as informações. E aí você começa a assistir os jornais e vê, lá, esse aqui eu fiz curso. Tá assistindo o jornal hoje, esse cara aqui dessa matéria eu conheci lá. E a gente mantém esse contato, porque a gente tem grupo de WhatsApp, então a gente vai se falando. Então, cara, você acaba conhecendo repórter do Brasil inteiro. E é muito gostoso, muito legal.
Esses caras que entrevistaram lá, personalidades talvez que não estão mais aí, né? Os antigos, por exemplo, né? É Na aquela sua coisa. área, quem que você, por exemplo, se espelha muito? De quem que você é fã, assim, em termos de jornalismo? Cara, tem muitas referências, né? Hoje um cara que eu admiro muito e é um grande amigo, sempre que tá por aqui, a gente tem a oportunidade de conversar, de sair, tomar uma cervejinha, bater um papo, de colaborar um com o outro. Maurício Ferraz, né? Repórter que trabalha no Fantástico com jornalismo investigativo, jornalismo de denúncia. É um cara que eu me espelho muito. Aquela turma lá de São Paulo, né? Valmir Salaro. É um pessoal que faz um material de uma linha que eu gosto muito, que é essa coisa de cavar a história, de buscar os problemas da sociedade, muitas vezes os desvios, o próprio Faustini, né? O repórter investigativo que faz o Cadê o Dinheiro que estava aqui? Né? Um cara sensacional, tive a oportunidade já de conversar com ele algumas vezes e sou fã. Então são algumas pessoas que a gente vai se espelhando, entre tantos, né? É até injusto eu ficar citando, porque tem muita gente boa. Mas hoje o Maurição é um cara que eu sou fã. Muito bem. E desses perrengues aí, qual foi o maior perrengue, assim, que você se lembra e fala, não, isso aqui fez parte, agora eu sei fazer tal coisa por causa disso que aconteceu? Nossa, são tantos, né? São muitos. Mas sempre deve ter algum que marca, assim, que fala, nossa. Ah, não, tem vários. A questão é escolher qual, né? A questão é escolher qual. Porque às vezes é notícia que alguém fala e não é verdade, você vai lá, se empenha, pesquisa, não é isso que tá acontecendo. Já né? aconteceu sim. De receber informação, você vai lá verificar, não é nada disso. Ou de ser uma pessoa que tinha um interesse bem estranho no fundo, estava fazendo uma denúncia, quero denunciar tal coisa. E no fundo até existia um pouco de razão no que estava falando, mas já sabendo que a pessoa tinha outros interesses. Outros interesses e queria que a gente colocasse a história no ar para criar material para poder ir buscar algumas coisas, sabe? Isso acontece bastante. A gente, além de recebe uma informação, mas tem que entender, além do... é verdade a informação, mas o que a pessoa quer? Por que ela está me trazendo essa informação? De graça, sim, né? O que está acontecendo? Eu citei essa da grávida de Taubaté porque muita gente foi enganada na época, Nossa, né? e quantas, né? E são muitos os casos, porque eu falo assim, muitas vezes tem histórias que você tem uma fonte que vai trazer a informação, né? É uma pessoa que vai te falar, tá acontecendo isso. E aí você tem que decidir se você vai dar a voz àquela pessoa e colocar no ar e assumir a responsabilidade junto com ela de colocar aquela história no ar, ou se, acho que não é hora. Não vamos colocar ainda não. Quantas histórias a pessoa chega, não, porque rolou tal coisa. Você já procurou a polícia? Não. Você fez um boletim de ocorrência? Não. Mas você já procurou um advogado? Não. Falei, mas olha, o seu caso está evidente que é um caso de polícia, tem que buscar seus direitos, enfim e tal. Não, mas não... Eles querem ir na imprensa primeiro. Não busquei. Então eu geralmente até oriento, sabe? Eu acho que é importante. E não estou dizendo que são todos que são assim. Muitas vezes são pessoas que ou não sabem como vão ter acesso, ou às vezes acham que não vão ser ouvidas, né? Ou eu vou lá e não vão dar importância porque eu vou falar, porque infelizmente existe, né? Infelizmente a gente sabe do trabalho seríssimo que é feito pela polícia e do esforço que existe cada vez mais. E citando aqui como exemplo, né? A gente pode falar isso de uma prefeitura, pode falar, né? A pessoa fala assim, eu vou denunciar para a prefeitura não vai fazer nada, né? Então, se a pessoa chega nesse ponto é porque muitas vezes existe um fundo de verdade naquilo que ela está falando. Mas muitas vezes a pessoa está só falando, vou ver se a gente coloca essa matéria aqui na imprensa e aí vai dar um bafafá e quem sabe não sobra alguma coisa para mim. Então tem que ir além daquela informação, tem aquele né? feeling também, né? Tem. E às vezes tem aquele cheirinho, sabe? Isso aí não tá cheirando bem. Isso aí eu falo, tá cheirando tá estranho certo, essa matéria aí. Não tá E certo. como que funciona o lance das matérias? É o repórter mesmo que ele tem que cavar, conseguir mesmo os furos de reportagem, por assim dizer? Existem vários caminhos, né? A gente tem uma equipe de produção bem grande, né? Os produtores são o primeiro contato, né? Claro que eu, como repórter, eu posso propor as matérias. Eu muitas vezes chego e falo, galera, tá rolando tal coisa, recebi uma informação de tal fonte e acho que a gente pode ir atrás, pode render uma boa matéria. Mas o padrão é os produtores terem acesso a algumas informações e proporem as matérias com os editores-chefes, os editores dos jornais.
Eles passam para os repórteres, por assim dizer, falam, A gente chega... vai lá averiguar e tal. Quando a gente chega, todo dia a gente recebe um material que chama capa de pauta. Então ali a gente já tem a previsão dos assuntos que a gente vai desenvolver naquele dia. Então todo dia é uma novidade. Eu não sei o que eu vou fazer amanhã de matéria. Tem uma previsão, mas isso pode mudar, né? Então eu chego lá e vou ver, o pessoal está propondo uma matéria sobre isso. Tá? Hoje, por exemplo, a gente falou sobre turismo e retomada do turismo. Amanhã pode falar de economia e depois de amanhã de futebol, né? Então, é tudo dessa novidade. Então, existem várias formas de chegar a um assunto. O que a gente geralmente faz é que quando a gente que é repórter fala assim, queria propor uma reportagem aí, mas eu que quero fazer, hein? Não coloca para outro repórter não que eu quero fazer, essa aí eu que quero. Mas e a gente acho que tem essa missão também de ajudar, né? Porque o pessoal, a gente, uma equipe bem grande e sempre que a gente pode, eu particularmente gosto muito de sugerir, de trazer assuntos, de propor pontos de vista, às vezes uma questão que eu falo, vi na internet que tem uma galera reclamando de tal coisa. Será que? Vamos ver, dá uma ligada lá, vê o que você acha. Murilo, não, realmente tá tendo muita reclamação lá mesmo. Vamos fazer uma matéria? Vamos. Né? Então... E como é que é conseguir as fontes? Isso que eu acho que é mais interessante, porque, por exemplo, o curioso, ele averigua alguma coisa à luz da curiosidade dele, sem nenhum conhecimento técnico para transformar aquilo em história. E como é que você saber de um acontecimento? Por exemplo, eu lembro que há poucos dias atrás aconteceu um incidente lá em Rancharia. O padrasto parece que acabou matando a afilhada lá, algo assim, uma menininha nova lá, inclusive. Acho que foi o tio, amor. Acho que foi o tio, não sei. Eu sei que a Tava menina tinha embriagado. sido a menina tinha sido minha aluna ainda, novinha. E aí a reportagem já estava no ar, já passou na TV Fronteira. Falei, como que eles conseguem chegar lá e o povo de lá não sabe? Parte do processo nosso, e a galera da produção tem esse trabalho, junto com os nossos estagiários, de pelo menos 3 vezes no dia ligar nas principais delegacias, nas unidades do Corpo de Bombeiros, é o que a gente chama de ronda. Então liga e fala, tem alguma ocorrência aí? Aconteceu alguma coisa de estranho, alguma ocorrência diferente do normal? E muitas vezes os policiais, os bombeiros estão lá de prontidão, falam, aconteceu uma coisa aqui meio estranha, né? Hoje, com a internet, isso chega... A gente tem o WhatsApp, né, nosso do jornal, chega muita coisa, inclusive durante o jornal, né? Nossa. A gente está durante o jornal, chega lá, fala, olha, está acontecendo isso aqui em tal escola. E a gente já fala, gente, vamos averiguar. Às vezes a gente tem aquela tela, né? E a gente mostra, vamos mostrar como é que está o tempo em Prudente. A gente abre e tem uma coluna de fumaça, né? Fala, gente, olha lá, pelo jeito é um incêndio lá, hein? Produção, vamos ligar lá, ver o que está acontecendo. E de repente vira matéria que vai ser virada logo depois do jornal para o próximo jornal soltar a história. Eu lembrei de uma engraçada dessas de colocar na televisão, né? Uma cidade e tal. Eu morava em Cuiabá. E aí nessas de colocar a tela na hora que tava se despedindo, teve um acidente de carro na hora que eles colocaram. Tava com a logo quase, né? Eu lembro dessa. Foi muito engraçado. Eu imagino o desespero do jornalista, porque assim, a gente tem o tempo, né? Principalmente na Rede Globo, a gente tem os horários muito fixos e é importante que isso exista, porque eu falo assim, muita gente organiza o dia conforme os horários. Então tem gente que fala assim, opa, já começou o jornal. Então a pessoa já sabe que hora do dia é. Sabe que é hora do jornal. Sabe que hora mais ou menos. Já tá na hora do almoço. Tá terminando o jornal. A pessoa já sabe, quase 1 hora já. Já tá na hora de eu ajeitar para ir trabalhar, né? Então, como as pessoas se organizam por isso. Então, a gente tem o tempo ali e ele é muito bem definido e a gente sabe que não pode estourar. Então, aconteceu tal, de repente entra aquela imagem e tá subindo a logo. Você não pode voltar mais. Não dá para falar assim, espera aí Globo Esporte, espera aí Jornal Hoje, que nós vamos colocar mais uma... Não pode. Então é isso, vai ficar para o próximo jornal e vai vir com uma informação super completa, inclusive... Pode usar o material, falar, a gente estava terminando o jornal e olha o que aconteceu. Aconteceu isso lá, foi Vira na uma segunda matéria. edição, eles falaram sobre o acidente, que foi bem na hora do almoço isso. Vira uma matéria, o conteúdo que você mostrou lá, né? Então, mas eu falo assim, nossa, eu ia ficar, gente, deixa eu voltar só um pouquinho, só para falar o que está acontecendo, porque a gente quer trazer a história, né? Eu acho legal o tanto de assunto que tem para ser abordado, né? Por exemplo, você acabou de dizer que não sabe o que vai aparecer no jornal amanhã ainda. E aí, como que
Da onde que vem tanta informação, tanta matéria? Por exemplo, como que tem tanto repertório de pauta para o jornal do meio-dia, depois para o jornal da tarde, de amanhã, depois? E o louco é isso, né? Que eu falo assim, tem dias em que a gente fala, meu Deus, quanta coisa acontecendo. A gente tinha toda uma previsão e de repente acontece uma coisa, enquanto tá uma equipe indo para lá falando, nossa, chegou tal coisa, vai outra equipe, e aí, traz mais uma equipe, chama alguém que tá em casa para vir, porque precisa ir. E enquanto tem dias que a gente fala assim, não tá acontecendo nada. E quando não acontece tá nada? tudo normal, tudo ocorrendo dentro da... Você liga pro corpo de bombeiros, liga pra polícia, e aí? Tudo normal aqui, tudo new, né? O policial fala, é new, né? Tá, não aconteceu nada de diferente. Tem novidade. E aí acho que é um grande desafio, porque eu falo, você descobrir notícias, conteúdo para matérias jornalísticas no dia a dia, no que é comum, é um grande desafio. Né? E é um desafio... Ter esse olhar, né? De pegar uma notícia que às vezes não dava nem... Sei lá, não e era sabe nem que é muito importante. legal isso, né? Porque eu falo, como a gente às vezes deixa de contar boas histórias, porque existe essa coisa de tem que ser notícia, tem que ser algo que está acontecendo, tem que... E acho que isso já mudou muito no jornalismo, sabe? Eu acho que hoje a gente tem uma visão bem diferente sobre isso. Claro, tem que ter o factual, que a gente chama, né? O hard news, aquela coisa que está acontecendo naquela hora. Mas também tem espaço para você contar histórias de pessoas, por exemplo. Eu já tive a oportunidade de contar histórias. Uma vez a gente estava no jornal e um menino mandou uma mensagem e falou assim, olha, eu acho que a história de vida do meu pai valia uma matéria. E a produtora nossa, Tamires Fonseca, chegou e falou assim, Mu, olha o que chegou. E eu dei uma ligada pro menino, ele contou que o pai dele já aconteceu isso, e eu acho que... Eu falei, nossa, que história. Eu falei, vamos contar, um senhor do Montalvão. E fomos e ficamos lá, a gente, só a entrevista bruta deu 1 hora. Eu falo, o editor deve ficar maluco. Né? Porque você tem que enxugar aquilo numa matéria que, embora seja uma matéria especial, vai ter ali 8, 9 minutos... né, para ser uma matéria grande, né? Matéria padrão hoje tem 2,5, né? E se for matéria de rede, às vezes 1,5 minutos, né? Então você vai ter que enxugar aquilo tudo. Mas eu falo, pô, você vai para ouvir uma pessoa e não vai deixar a pessoa falar? Então vamos ouvir, deixa ela contar e a gente, claro, vai ter... E hoje a gente tem uma coisa muito legal, né? Que é trazer na TV um conteúdo editado, mas falar, ó, no nosso portal... ou no nosso site, a gente tem a matéria na íntegra, tem a entrevista na íntegra, e então tem essa possibilidade de jogar com multiplataformas, que acho que é o futuro do jornalismo aí, né? E tem visibilidade dessas plataformas? Tem, muito legal. Como existe essa resposta, assim, e eu falo, a internet está conversando muito com TV e a TV conversando com a internet, né? A gente tem essa questão de chegar aos comentários durante o jornal, a gente já muitas vezes fala, olha, como rendeu esse assunto, vamos produzir uma matéria amanhã? Então, com o que chegou, a gente produz uma matéria no outro dia, daí rende mais comentário, a gente vai atrás e às vezes fala assim, ó, vamos colocar uma enquete no ar para saber o que o pessoal está achando disso, aí coloca no portal. Então, assim, a gente trabalha muito junto, é uma equipe muito legal. Aqui, por exemplo, a gente tem o G1, né, que está a cargo do Gelson Venério Neto, a gente tem também o GE, que está comandado hoje pelo João Paulo Tílio, e a gente trabalha tudo junto, as reuniões são juntas e eles trazem assuntos para a TV, falam, ó, nós estamos fazendo uma matéria aqui no online, mas acho que rende TV. Como na TV, às vezes eu vou lá, faço uma entrevista, falo, Tílio, eu fiz uma entrevista com o técnico do Grêmio Prudente, ficou tão legal, só que eu vou usar só um pedacinho. Você não quer colocar no site? Ele fala, claro, já vou decupar lá e tal. Então a gente acaba trabalhando todo mundo muito junto, assim, e eu acho que é muito legal isso. E a coisa de contar a história que é mais interessante, né? Uma das técnicas, uma das capacidades do jornalista é essa do storytelling, contar a história, né? Como que você se vê como um contador de história? Não só uma pessoa que informa outras, mas como contador de histórias. Eu adoro, né? Sempre gostei disso. E eu gosto desse aspecto desafiador, né? De como contar a história. Porque a gente sai, como eu te disse, a gente não sabe como é cantar, a gente tem uma previsão do que vai acontecer. Ah, vou entrevistar tal pessoa que vai falar sobre alguma coisa relacionada a isso. Aí a gente vai passar num lugar, vai fazer imagem. Eu vou gravar, em algum lugar desses, eu vou gravar um texto meu, em que eu vou aparecer no vídeo, que a gente chama de passagem de vídeo. E em algum momento eu vou ter que juntar tudo isso num texto que vai ter coesão, coerência, vai contar uma história com toda a base de informação num determinado tempo. Em 1,5 minutos. Em 1,5 minutos.
E você né? tem aqueles take que você grava só áudio por trás de tudo isso? Tem. É o que a gente chama de off, né? Eu chego, então a gente vai e faz todo esse processo de rua. Quando eu chego, eu escrevo um texto. Esse texto vai passar pelo editor. O editor vai falar, Murilo, tá ok, acho que é isso aí, vamos dar prosseguimento. Aí eu vou para a cabine e gravo o off, que vai ser depois mandado para o editor de imagem. Ele vai casar o meu off com as imagens, com os trechos de entrevista que o editor vai cortar junto com o editor de imagem e a minha passagem de vídeo. E aí vamos ter uma matéria que vai passar por aprovação do editor-chefe do jornal e, dependendo do conteúdo, também pelo gerente de jornalismo, para daí ir para o ar. Então é mais ou menos esse o processo. E tudo isso em um prazo muito curto, né? Tudo muito curto. Dependendo do dia, você tem... em 1 hora acontece tudo. E como conciliar a vida de marido, de filho e tudo mais? É isso, né? Ainda no meio, às vezes tem aquela ligação, você esqueceu de pagar uma conta, tem que, né? E a gente vai dando jeito. Eu falo assim, a gente tem que ter essa flexibilidade, é muito legal isso. Mas eu digo do desafio de contar a história, porque você tem muitas formas de contar uma história. Sim. Eu falo, eu vou começar essa matéria como? Eu vou colocar primeiro essa entrevista aqui, vou colocar essa aqui lá no fim, vou trazer essa aqui para o começo, e muitas vezes esse é o desafio, né? Você fugir do comum. Porque você precisa tornar a história interessante. Você precisa ali no começo da matéria, o cara falar, nossa, o que está acontecendo? E segurar, porque se for criar o gatilho, né? Criar o gatilho da pessoa ficar, né? Se a primeira frase for uma frase, olha, não está acontecendo nada. Ninguém assiste. Para que a pessoa vai assistir o resto? Né? Então tem que ser aquela... Eu gosto muito, sabe? Eu às vezes tenho muito cuidado com a primeira frase, com a primeira imagem. Eu falo assim, vamos começar o VT, mas vamos começar com essa imagem. Porque é uma imagem forte. Acho que essa aqui, o cara, nossa, que isso? E ali você puxa o fio para a pessoa querer assistir. Então tem que ser uma coisa interessante. Não é só passar a informação, tem que ser uma informação de um jeito interessante. E o engraçado é que agora essa juventude já tá vindo com esse tipo automático, com esses TikTok, com o Reels, criatividade. Que é tudo muito instantâneo. Ele já tem essas sacadas desde criança, né? Vamos colocar assim. Criatividade o tempo inteiro, de saber a frase, de começar, a imagem que vai chamar a atenção, o vídeo que vai viralizar. Tem muito disso, né? Não, você vê como é que muda, né? Eu falo assim, quando eu comecei a fazer matérias, por exemplo, vamos acompanhar o jogo Grêmio Prudente Santa Cruzense. Vamos, como é que vai ser a matéria do jogo? Quando eu comecei, a gente fazia essa matéria assim, o jogo começou e logo no primeiro lance teve um ataque. Logo depois teve um segundo ataque, quase o gol. No fim do primeiro tempo, você fazia meio que... O meu ex-chefe me falava assim, Murilo, vamos fazer uma ata. Que era descrever os eventos na sequência em que eles ocorriam. Hoje, se você fizer desse jeito, não entra. Não entra, não tem audiência. Não entra, porque é chato, cara. O que você vai pegar? Muitas vezes eu vou começar, foi um jogo de 10-1. E o 10º gol foi uma pintura. Então você vai mostrar aquele 10º gol e vai falar, olha esse gol. Tumba, o cara, nossa, que golaço. Foi o 10º. Antes vieram outros 9. E olha só esses 9 aqui, ó. Não vou nem contar todos, porque vai assistindo rapidinho. Então você vai jogar com isso para tornar uma coisa atrativa, mas você não precisa ir de um em um falando todos os lances que rolaram, porque é chato. Hoje, você pega a interpretação... o mais importante ali, né? O que foi de mais tipo, top do o que foi diferente, né? Sim. O que foi diferente, o que chama atenção. E aí você vai contar, você não vai deixar de contar a história, você não vai deixar de mostrar os gols, mas o jeito que você vai contar é muito mais atrativo, ainda mais com essa mudança dessa geração, né, que vem chegando, que quer a coisa mais pronta, mais rápida, não quer sentar e ficar 6 minutos assistindo para saber quanto que foi o jogo. Ele já sabe quanto foi o jogo, porque ele já viu na internet. Ele quer ver como é que foi, o que teve de diferente, o que rolou nos bastidores. Então, como tá mudando o jeito de fazer jornalismo, né? Inclusive, se você quiser ver as dancinhas do Murilo Zara no TikTok... Não tenho, mas já dancei, viu? Já dancei. E a matéria completa no G1. Matéria completa no G1. E como é que fala? E quando você elabora a história, você contou, você viu que ficou muito top. Fala, nossa, ficou muito bom. Que orgulho. Você manda pro editor, ele corta aqui, corta ali, descaracteriza. A gente briga. E... Como que é? Fala, não, mano, você não vai cortar isso? Falo, pelo amor de Deus, fiz uma matéria, tá enorme. Mas vale a pena, assiste. Primeiro assiste.
Não vai cortar tudo ainda não, pelo amor de Deus. Ó, tem uma parte lá, não corta essa aqui não, pelo amor de Deus. Essa foi a mais top. Ela quer pufa que ele corta. O Thiago até se manifestou agora que ele entende exatamente como é isso. Sabe como é, né? Ele que edita meus vídeos. Ah lá. Os meus também pro nosso canal. E aí a gente falou, ó, tem esse pedacinho, Doce. Deixa esse pedacinho. Esse aqui não, pelo amor. Tá dando 15 minutos. Ó, eu consigo deixar com 12. Falei, tá bom, mas você não corta essa parte aqui não. Essa aqui não. Ele falou, mas era bem essa, né? Rapaz, eu já sofri muito com isso, hein? Muito. A Carol ainda não me dá problema. A Carol ainda fala assim, Carol, faça assim, assim, assado, que o vídeo vai render. Ela faz. Agora o Wagner, velho. o aquariano. Me identifico. Wagner, me identifico. Eu sei como é que é. Não, e muito engraçado, às vezes ele vai, o Wagner prepara e faz, aí o Doce vai e corta. Ele, amor, o Doce cortou, amor. Amor, o Doce cortou. Dá uma olhada na visão. Aí ele fala, ó, cortei por causa disso. Aí eu falo, dá uma olhada na visão dele, vê se você concorda. Ela olha e fala, não, amor, ele tá certo. Tá certo, ficou melhor. E ficou melhor. Aí eu solto o vídeo e fica bom. Eu muitas vezes, eu falo assim... Eu não vou discutir demais depois, porque eu acho que cada um tem também a sua função e acho que enxerga eu tenho que entender os limites. Tem um olhar mais crítico para isso. O olhar de fora, né? Eu falo assim, a gente está muito envolvido na matéria e a gente quer que vá tudo pro ar mesmo, né? Se pudesse, o jornal tinha 6 horas e a gente mostrava todo o conteúdo, né? Mas essa briga eu acho que é saudável, né? E entender também, quando o editor corta, por que ele cortou. E acho que a gente, graças a Deus, tem uma liberdade muito grande de falar, o que aconteceu? Ah, cortei porque achei que ficou mais... fluiu melhor a matéria, tal, não senti falta. Eu mesmo, já quantas vezes já assim, assisti a matéria, falei, putz, ficou legal a matéria. E o editor falou, você viu que eu cortei tal coisa? E eu nem percebi que cortou. Mas porque a matéria ficou legal. Então eu falo, pô, parabéns, né, cara? Ficou bom, hein? Né? Você tá ficando bom, hein? Eu falo que a gente sempre tem uma briga. Vinícius Pacheco é o nosso editor-chefe do FN2. E eu sempre gosto de colocar uma última frase ali no fim, que a gente fala o último off. E eu sempre escrevo e falo, gosto de colocar uma coisa meio para dar uma amarrada na história e tal. E volta e meia ele derruba esse meu off, sabe? E ele fala assim, Murilo... Não sei, muitas vezes eu não entendo por que você ainda escreve. Você sabe que vai cair. Eu falo, Vinícius, o meu papel é escrever esse off. E o seu é cortar. Então, vamos nessa. Vamos se ajudar. Vai que... Cada um na sua função. Vai que passa, né? Eu vou ficar contente. Mas se não passar, tudo bem. Eu entendo, é o seu papel. E quando você tá no ar, assim, então, vamos lá, não sei o que... peraí, corta isso aqui. Isso aqui não, já foi, né? E aí, corta isso aqui. O complicado do vivo é isso, né? Já esqueceu alguma vez que estava ao vivo e fez isso? Não. Eu acho que assim, ao vivo, eu não me lembro de cometer uma grande gafe, assim, muito pesada. Já errei, já pedi desculpa, já dei risada, já fiz de tudo. Mas de cometer uma mega gafe, assim, não me lembro, graças a Deus. Ainda não me lembro de ter virado meme ainda. É legal que erra, por exemplo, no jornal do meio-dia e corrige no das 6 horas. Gente, temos uma errata aqui, ó, só reformulando o que foi falado hoje nas 6 horas. Mas você sabe que existe uma determinação muito grande, assim, de que se acontecer um erro, e até é outra mudança legal do jornalismo, né? O erro pode acontecer. Então ele tem que ser corrigido o mais rápido possível. Se possível, logo na sequência, não deu dentro da mesma edição. Se não deu, na próxima. Mas a determinação é essa, ó, houve um erro, identificamos o erro, corrigir assim que possível. Terminou a matéria, já corrige. Não deu tempo dentro da edição. Não deu tempo dentro da edição, no próximo. Mas é parte do processo. E é legal que as pessoas hoje, acho que entendem muito, né? Acho que as pessoas hoje têm uma noção de como é feito o jornal. Então, às vezes você erra lá e fala, ó, gente, desculpa, né? Ó, errei uma palavra, errei uma frase. É porque geralmente os erros são assim, né? Você vê que uma vez, ó, essa foi uma gafezinha pequena, vai. Mas uma vez eu tava falando assim, ó, você aí... nós estamos no calor, mas está chegando uma frente fria, então é bom você tirar o armário do cobertor, viu? Eu ia falar o cobertor e armário, e sem querer falei o armário do cobertor. E não percebi. E toquei o barco. Passou batido. Porque na cabeça a lógica estava toda feita lá e foi a audiência entendeu. Falou, não, é isso mesmo. Rapaz, começou a chegar a mensagem, o pessoal rindo, porque daí a gente tem o ponto, né? E o pessoal rindo. Veio o intervalo e falou, Murilo, você percebeu o que você falou? Falei, não. Você falou tirar o armário do cobertor. Falei mesmo. Aí você falou, Murilo. não é isso?
Falou. Aí voltou, eu falei, gente, eu falei isso aí mesmo, desculpa, né? Errei, vocês sabem o que eu queria falar. Vocês entenderam. E tranquilo, entenderam, né? Então eu acho que as pessoas têm hoje muito mais liberdade nesse sentido de assumir. E acho que não tem nada de feio nisso. Tá mais leve, né? Não tem nada de feio. Eu acho que a gente não é infalível. Os erros geralmente são pequenos, assim, né? Vamos entrevistar aqui o Murilo Zafra. E sabe, uma vez eu fui entrevistar, a gente tava fazendo uma matéria, um link, e falei pro cara, e aí, o que você tá achando? Ele, pois é, Danilo, tá muito legal, tal. Eu falei, não, legal. E o que você tá achando? Não, pois é, Danilo, e não sei o que, tal. E você acha... Danilo, é isso aí e tal. Eu falei, cara, você tá tão emocionado, você tá errando meu nome. É Murilo. Ele, desculpa. Eu falei, não tem problema. Você tem que deixar, falar assim, e conversamos com ele aqui, eu sou o Murilo Zara, até a próxima. Aí o cara, com o Murilo? Errei tudo. Não, mas eu falo, e é gostoso. Aí ele falou, desculpa. Eu falei, não tem problema não. Mas falou causa isso. Mas ele falou 3, eu falei, se ele falar 4 vai ficar muito estranho. 3 já tava, eu falei, deixa eu consertar, né? Mas Isso acontece aqui também com alguns convidados, né, meu amor? Rola. Troca o nome das pessoas. Não, faz parte. Eu falo. A André, emoção. André se chama de Alex. Eu vi que o Murilo, você falou Cassis e era Cassis, né? Murilo eu pensei que era Cassis. Eu aqui do lado. Mas não foi nenhum erro. Não, mas não é mesmo. O negócio ali, eu pensei que realmente o nome dele era assim. Cara, eu falo porque lá, esse tempo eu trabalhei lá em Ponta Grossa, tinha um negócio que a gente fazia divulgação. Lá tem a Universidade Estadual de Ponta Grossa, o IPG, e a gente fazia lá na emissora que eu trabalhava a divulgação do resultado do vestibular. Então a gente falava, sem brincadeira, tipo, uns 800, 900 nomes por baixo, assim, para não falar mais nomes. E lá a gente sabe que é uma área de imigração polonesa, alemã, bem diferentes, né? Cara, vem uns sobrenomes o que é Telesp. assim, consoante, vogal. Consoante. Eu não sabia pronunciar, cara. E aí esse meu ex-chefe falou assim, Altair Ramalho. Ele falou assim, Murilo, se você não sabe, você fale como se você soubesse pronunciar. E toca o barco. Se vista da autoridade. Veste de autoridade. Vai e fala... Estou aqui com meu amigo Murilo Zará. Aí, não é Zará, é Zara. E toca o barco. Porque imagina, você lê 800 nomes e ficar pedindo desculpa um por um. Falar, não sei se é assim que pronuncia o seu nome, mas então não dá, né? Importante que você não foi aprovado. Se o seu nome não está aqui, desculpa, vai para a próxima. Tente novamente. Bem isso. Como que você lida, por exemplo, com assuntos que, na sua opinião, são delicados, fúteis, por assim dizer? Que não é importante. Por exemplo, você está fazendo a matéria que não queria fazer, não é tão importante. Se eu queria estar fazendo aquela outra, aquela lá é importante. Cara, sabe que é muito louco isso que eu falo assim, a gente, jornalista, a gente não pode nunca falar isso. Isso aqui não é interessante, porque para alguém é. Vai ser, né? E a gente não sabe, a gente tem um público tão amplo, tão diferente, de tantas classes sociais, você não sabe para quem que vai servir aquilo. Às vezes o que para mim pode não ser, mas para uma pessoa de repente é muito legal aquilo, cara. E às vezes serve pra gente aprender, né? Eu falo, por exemplo, eu gosto muito de games, gosto de videogame, de jogos e tal. E uma vez falaram assim, Murilo, você vai fazer uma matéria sobre um jogo, o pessoal vai se reunir para assistir a final do campeonato desse jogo que está rolando na Alemanha e o pessoal vai se reunir aqui em Prudente num salão para assistir a final. Você gostou, Tostão? Eu falei, gente, sério que existe isso? O pessoal se reúne para assistir a final de um jogo na Alemanha, um jogo de videogame? Fui lá assistir e eu me surpreendi porque eu não entendia nada do jogo. Eu não sabia nada e olha que eu gosto, eu tenho essa curiosidade de saber um pouco de tudo. Eu sou um cara que dificilmente você vai falar assim... Murilo, dá pra falar em tal coisa? Mas parece tal coisa, né? Mas eu vou querer saber, né? E aí fui lá fazer a matéria, os caras mostraram e cheguei lá, uma galera, e todo mundo torcendo, vibrando, parecia jogo de futebol. E eu falei, cara, que jogo é esse? Os caras me explicaram, eu falei, cara, vou chegar em casa, eu vou baixar o jogo. Baixei o jogo. Tá jogando até hoje. Tô jogando até hoje. Tá com 4 para 5 anos que eu jogo. E hoje eu entendo, e eu sou o cara que senta e assiste a final, e já fui de madrugada assistir junto com os caras, já tive a oportunidade de comentar jogo, como comentarista do jogo, então olha como mudou, né? Então aquele negócio que pra mim no primeiro momento eu falei, cara, que loucura é isso.
Hoje eu sou um dos caras que levanta de madrugada para assistir. É visão de mundo, né? Você amplia a sua visão de mundo. A gente não pode falar assim, isso aqui não entra porque para alguém é. Cara, na verdade, é só um detalhe técnico. Claro. Por exemplo, nós aqui somos da década de 90, né? Sim, com certeza sim. vivemos essa década. E foi a década que o cinema mais projetou em toda a... a gente vivia basicamente do cinema, né? Como entretenimento. Sim. Hoje em dia, os games superaram o cinema. Sem dúvida. Em arrecadação... todos os números passam o cinema, mas de longe, assim, a arrecadação financeira é enorme e foge do controle em relação ao cinema. Hoje tem jogador de games que ganham mais que jogador de futebol. Tem contratos, os caras são disputados por times, como tem jogador top de futebol que tem contrato e o cara que é de outro time quer tirar. Hoje tem isso. No mundo dos games é uma indústria enorme que cresce muito. E o meu computador é super limitado. Então eu jogo esse jogo porque é o que roda também no meu computador, não roda outros. Mas eu assisto muito, cara. Eu assisto muito competições de outros jogos que eu nunca tive a oportunidade de jogar. Mas eu conheço os personagens, eu sei como joga, eu sei o que tem que fazer, eu sei como é que... Em qual base tem que invadir, quem que é o cara que tem que... Quem que é o chefão que tem que matar. Quem que é o chefão, sabe? E eu falo, porque um dia se eu tiver que fazer uma matéria disso, porque vai acontecer, eu sei o que eu vou falar lá. E já aconteceu também, por exemplo, eu não me esqueço, uma vez o pessoal marcou para mim uma matéria sobre bronzeamento artificial. Fui eu fazer uma matéria sobre bronzeamento artificial. A outra, não me esqueço também, era sobre os tipos de calça feminino, que estava na moda, uma tal de calça flare. Nossa. Aí você vai no bronzeamento, tá cheio de mulher de biquíni, só com a fita isolante e aqui. Eu não entendia porque eu falava, cara, o que tá rolando? Por exemplo, os tipos de calça. Eu falo, pra mim, nunca foi um conteúdo que eu me interessei. Mas eu fui ter que entender o que era a calça flare, os tipos de calça, né? E aí montar uma matéria. Claro que nesse tipo de matéria tem uma pessoa que você vai entrevistar e fala, escuta, me conta tudo o que é. E no caminho você já abre o celular e vai estudando. Calça flare, o que é isso aqui? Parece a boca de sino. Parece boca de sino. Essa aqui eu já vi. Essa aqui é velho, mas eu já vi. Os caras do Nazaré estavam usando. Aí, ó, esses já usaram. Usaram, eu vi na foto, no disco, lá na capa do disco. Sabe que na entrevista com o pessoal do Nazaré, a gente toma um maior cuidado, né? Porque você quer que o cara olhe pra você e fale, pô, o cara estudou, o cara sabe o que tá falando, né? E aí tinha uma pessoa lá de uma TV a cabo que tinha lá na cidade, e ela era conhecida por fazer perguntas nada a ver. E de repente ela olhou para os caras e falou assim, e aí, como é que é ser um dinossauro do rock and roll? Putz, você não falou isso. Os caras do Nazaré, cara. Desse jeito, a primeira pergunta dela pros caras, eu falei, mano, ela perguntou isso mesmo. E os caras foram super educados, assim, mas foi a única pergunta que eles responderam dela também, né? Aí vai e fala, vocês são da década de 90, mas vocês estão se entregando. Daqui a pouco são os dinossauros aqui do podcast. Vamos ser os dinossauros, né? Vocês são como o Ed Thomas falou aqui, né? A evolução do rádio. Ó. O rádio hoje tem imagens. É esse formato podcast. É o círculo da vida, né? Como já dizia no Rei Leão, né? Pois é. Ciclo sem fim, que nos guiará. E essa coisa, por exemplo, de entrevistar gente importante, como artistas aí, você tem que ter um texto muito, como é que eu vou dizer, muito certeiro para ganhar atenção e para que aquilo dê também ibope de alguma forma, né? Seja interessante, para que você consiga fazer ali, fazer durar um pouquinho a pergunta, né? A conversa, por assim dizer. Não, e eu falo assim que a gente tem que primeiro entender assim, que se colocar no lugar de, o meu público, o que meu público gostaria de saber quem está assistindo o jornal? Se tivesse a oportunidade de perguntar, a oportunidade que eu tô tendo, perguntaria o quê? Né? E, por outro lado, também você tem que demonstrar para a pessoa que você se preparou para aquela entrevista, que você sabe o que está acontecendo. Não é chegar e falar, e aí, o que você veio fazer aqui? O cara vai falar, bom, você não sabe o que eu tô fazendo aqui, então. E aí, você tá gostando do clima? E já aconteceu, aqui? Cara, já aconteceu uma vez, eu tava fazendo uma coletiva dessas, e tava eu mais um repórter, e o cara... E nem digo que é problema dele, porque muitas vezes o cara não teve tempo para se preparar mesmo, tava fazendo 1, 2, 3, chegou lá, falaram, vai lá e faz isso, e o cara caiu de paraquedas mesmo, né? Não teve tempo para se preparar. Mas ele falou assim, então é essa entrevista, você quer falar mais alguma coisa? Ou que pergunta você faria para você mesmo? Não.
Né? Ele jogou essa e porque faltou repertório. Num contexto de curiosidade e tal, talvez até valha, né? Você falou assim, olha, se coloca no meu lugar e o que você perguntaria pra você? Né? Num contexto pode ser legal, mas do jeito que ele falou... Pra ser a única pergunta que ele E tinha. realmente o cara foi chato, falou, olha, se você não sabe, eu vou saber. Aí a gente fica, aquela vergonha alheia, né? Meu pai. Vergonha alheia, né? Fala, mas faz parte, né? E se é você que vai conversar depois? Que o cara já tá com o saco cheio, porque antes de você foi o cara lá. Sabe que uma vez rolou isso? A gente, na faculdade ainda, eu não esqueço, a banda Los Hermanos estava se apresentando lá em Londrina naquela noite e a gente conseguiu marcar uma entrevista com os caras na passagem de som à tarde. E aí combinamos eu e um amigo meu, eu ia fazer para o nosso jornal da faculdade, esse amigo ia fazer para um projeto de rádio que ele tinha na faculdade, e achamos que íamos ser nós dois. Chegamos os 4 caras, Los Hermanos, banda que eu sou muito fã, gosto muito dos caras, e tive a oportunidade de sentar os 4 caras, a gente numa mesa dessas de boteco assim, porque era um bar onde eles iam fazer o show. Sentaram os 4 ali, esse amigo meu, chega um outro cara, que era um cara, segundo ele, de uma revista especializada em música em Maringá. Eu não sei, nunca ouvi falar dessa revista, Vocês enfim. não estavam no combinado. Mas ele brotou. E a gente entendia que naquele contexto do momento da carreira de Los Hermanos, não se falava Ana Júlia. Porque Ana Júlia foi o hit, bombou, levantou os caras, mas eles estavam no momento de falar assim, olha, a gente não é a banda da Ana Júlia. A gente tem muito repertório, tem muita música. Tanto é que eles, durante um bom tempo, eles pararam de tocar. Eles não tocavam nos shows Ana Júlia. Para falar, ó, quem vem aqui, não venha para ouvir Ana Júlia. Venha para ouvir a nossa música, né? E a gente combinou, eu e esse amigo meu, falou, cara, ó, de jeito nenhum a gente vai citar Ana Júlia. Certo, não, beleza, tal. Aí chegamos para a coletiva, sentamos, chegou esse outro repórter lá, sentou. E vamos começar? Vamos. Aí eu fiz uma pergunta, como é que é vocês estarem chegando, lançando um novo disco e tal. Na hora que chegou na vida desse cara, ele falou assim, e aí, como é ser a banda da Ana Júlia? E aí, cara, os caras estavam de boa, tava todo mundo assim, sentado. E ele perguntou, como é a banda da Ana Júlia? Os caras... Já fecharam a cara. Sabe quando dá aquela armada, fecha o braço aqui. E na faculdade a gente estuda aquela história de comunicação não verbal. Sim, né? Tem corpo. aquele livro, O Corpo Fala, né? Sim. E, cara, eu já entendi ali, falei, cara, acabou a entrevista. Acabou. E os caras... E a resposta deles foi imediata. Falei, isso aí é invenção de uma parte da mídia e que inventou isso, que a gente é só isso, nossos fãs sabem que a gente não é só isso. Banana. Aí... O nosso papel depois se tornou fazer eles esquecerem aquilo e voltarem para a vibe que a gente tava. E graças a Deus a gente conseguiu muito bem, assim, trazendo detalhes da carreira, dos discos e tal. Tanto é que a gente ficou conversando com eles 1 hora e pouco, sabe? Eles foram saindo de 1 a 1 para passagem de som. Por último ficou o Marcelo Camelo. A gente conversou muito tempo. E aí depois fomos à noite, aí o pessoal gostou, deu pulseira pra gente, assistiu o show, foi no backstage, tirei foto, esses dias até eu postei foto, o pessoal falou, Murilo, é você mesmo? Ali todo magrelo, cheio de espinha, de óculos e tal, cabelo desarrumado, camiseta com olho de tandera. Nossa. E era eu na faculdade. Mas uma oportunidade muito legal, mas foi isso, uma entrevista que de repente tinha tudo pra acabar e virar uma péssima entrevista, mas a gente conseguiu reverter, foi bem legal. Essa coisa do jornalismo ter também o conhecimento técnico da escrita, daquela coisa toda, e ter esse feeling de lidar com gente, né? Com pessoas. Porque vocês vão cobrir coisas que são de conteúdo de informação. Olha, aconteceu aqui, aniversário de Prudente, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, pegou fogo não sei na onde. Tá, é conteúdo informativo. E quando o conteúdo ele tem que ser mais de entretenimento. Olha, vai vir pra cá o show do... Tem o show do Eduardo Costa, parece que para novembro aí, né? Talvez alguém vá lá entrevistá-lo e tal, e lidar com a situação, ter o feeling, né, de numa coletiva. De como perguntar e que hora pessoa, perguntar, né? De entender. E, cara, isso é uma coisa que a gente tá falando aqui de personalidades, mas a gente desenvolve no calçadão. Pois é. A gente faz muito um negócio que chama... Dependendo da redação, o pessoal chama de povo fala, ou chama de fala povo. Que é aquela hora que você vai pegar a opinião da população sobre um assunto. E que é importante saber, né? Às vezes a gente traz um assunto e fala o que as pessoas pensam sobre isso.
né? Ó, vão cortar o orçamento de tal área. O que você acha disso? E aí as pessoas vão opinar. Acho que está certo, acho que está errado, enfim. E é um elemento jornalístico. Tem muito meme disso também. O que a gente chama de fala-povo. Só que quando você vai pro calçadão com uma câmera e um microfone, cara, tem momentos que você se sente um ET, né? Fica te olhando. Porque você fica... Meu Deus, meu Deus. Tem a hora que você acha que é radioativo, porque o pessoal passa longe, passa se esgueirando nas paredes, fala, não, eu não, pelo amor de Deus, não, parece que, né? E compreensível, porque a câmera, o microfone, são elementos, a pessoa vai opinar e sabe que a opinião dela vai ser exposta, né? Vai ser colocada no ar. Mas tem aquela pessoa que tá afim, que não tem problema. Às vezes tá afim até demais, né? Tem a pessoa que fala, eu já te entrevistei semana passada, vamos dar um tempo, né? Tem também. E quando o contexto não tem nada a ver, isso que é legal, né? Você vai lá pra perguntar alguma coisa, sei lá, uma coisa tipo do calor. Olha, o calor de Prudente tá muito quente, não sei o que lá. Hoje nós vamos conversar com a Carolina. Carolina, o que você acha disso aqui? E antes dela começar, ela fala assim, antes, porém, fora Bolsonaro, o PT não sei das quantas e tal. Mistura tudo. É o que eu falo, a entrevista, quando você coloca o microfone, é uma caixinha de surpresa mesmo, né? Você não sabe o que vai vir, né? Então você faz a pergunta e espera que a pessoa responda aquela pergunta. Pode acontecer de vir alguma coisa assim? Pode, e você vai dar um encaminhamento. Fala, olha, tá, ou você dá prosseguimento, ou não, obrigado, e toca o barco. Já ou então uma mensagem religiosa. Eu vi uma dessa outro dia que virou um meme. A pessoa tava perguntando alguma coisa na rua, que era alguma coisa simples, normal, não sei se era de moda. Dia a dia e tal. Moda, alguma coisa. E aí, senhora, o que tá dizendo? Falou, antes, menina, quero deixar uma bênção pra você. Eu vi. Deus te abençoe, Jesus, não sei... Que bonitinho. Foi bonitinho. Eu achei bonitinho, cara, porque ela se importou com a pessoa, né? Eu falo daquele jeito simplão dela e tal. Bonito, eu falo... Você não sabe. E às vezes é nisso que tá a beleza da coisa. A naturalidade. Né? Se fosse combinado, não sairia assim tão legal. Uma vez eu não esqueço. Você falou de calor, né? Eu fui entrevistar uma senhora e falei, e aí, o que a senhora tá achando? Tá muito calor? Ela falou, nossa, tá calor demais. Até debaixo d'água tá pegando fogo. Aí ela falou assim, mas eu acho que é o efeito estufe. Né? Eu achei sensacional, cara. E foi pro ar e... Cara, virou o comentário do jornal que as pessoas acharam... Tinha tudo a ver com o que ela tava falando, né? Que era a sensação dela. Nossa, eu tô com calor até embaixo d'água, né? Mas ela falou do jeito dela. E ficou muito engraçado e tal. E foi o comentário da matéria, do jornal. Ela, com a simplicidade dela, ela transformou a matéria numa coisa legal. Né? E com informação, eu falo, por mais que ela tenha falado de estufe em vez de estufa, ela quis falar, tem uma relação com o negócio que tá rolando com o clima. Então ela quis mostrar também que ela... Conseguiu entender, né? Eu entendi exatamente o que ela falou, né? Então foi muito legal. Agora, quando você... E eu falo assim, quando a gente vai fazer esse Fala Povo, eu gosto de olhar. Às vezes eu olho, se a pessoa faz assim, e vira a cara. E olha, eu falo, não adianta perguntar que essa não tá afim de falar. E se ela vem e olha e faz, oi, tudo bem? Então eu falo, essa pessoa já não tem medo de mim. E tudo bem? Chama eu. Oi, vamos gravar? Não tô com pressa, Murilo. Claro, beleza. Vamos parar? Vamos conversar? Vamos. Aí isso é pra TV. TV não pode ter termos esdrúxulos lá, vamos colocar dessa forma. Tá muito calor Prudente? Puta que pariu, vai se for ao vivo é que é o problema, né? O doutor veio aqui, lembra o doutor Fernando Leal? O doutor... E aquela pessoa, doutor, que ao invés de comer a comida saudável ali, troca a refeição por bolo, por refrigerante, ele, puta que pariu! Aqui não tem problema. E eu falo, viu? Eu sou uma pessoa que... Fora do ar. Fala palavrão? Eu falo. Às vezes até eu brinco, falo assim, gente, eu acredito que tem um poder libertador de energias. Muitas vezes você encher a boca pra falar um palavrão, né? Mas tem momento... É comprovado cientificamente que pessoas que falam palavrão têm um QI mais elevado. Tá vendo? Aí, ó. Mas eu acho que ele tem uma descarga de... Às vezes você tá com uma revolta, com uma coisa, você solta... né? É mais leve, mas né? É o que eu falo. A arte de ligar o... Agora se você falar isso, né, lá no seu banheiro, você tá tomando um banho, você solta aquilo, tá só você, tudo bem, né? Você tá num contexto de pessoas que você conhece, tudo bem. Se você falar isso no ar é outro, né? Tem que ter um cuidado enorme com isso. Quando ela entra no banheiro, vai tomar o banho dela e começa a xingar lá, fala lá. Aí, ó. Tá brigando com o amigo imaginário. É isso. Tá brigando, cortou as ideias com o amigo imaginário. E faz parte. Não foi ele que fez alguma coisa. Não, nunca na vida, né? Não, que molhou o banheiro inteiro. Nego até a morte, né? Olha lá, o amigo imaginário dela deve ter feito arte.
Faz parte. Mas eu falo assim, tudo tem momento. E a gente tem que ter esse discernimento, ainda mais quando está no ar, quando tem essa responsabilidade de cuidar. Então eu, ainda bem, até hoje, acho que eu consegui virar bem essa chavinha de a hora que dá para falar e a hora que não dá para falar. Porque tem que tomar esse cuidado, acho que é respeito também, né? Tem pessoas em que você pode falar perto e a pessoa está entendendo que você não está falando por mal, não está... Né? É uma expressão, como tantas outras, e eu acho que muitas vezes as pessoas dão uma carga muito forte para uma coisa e menos para outra, né? Nem é palavrão, às vezes é só 2 letras. Depende como você encara, né? Mas, então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso e falar assim, até do jeito de falar, às vezes as pessoas acham que falam assim, vou dar uma entrevista e vou falar super complicado, vou falar umas palavras bonitas, né? E aí não é compreendido. Não é compreendido, ou então se enrola. Se enrola, Né? que prepara uma frase, fala assim, vou falar uma frase de efeito, aí se enrola e vai embora. Ou então quem não tá acostumado com fone, que fica fone, one, né? Esse Sanduíche, meme é um clássico, Olha lá, né? aqui, ó. Você fala aqui pertinho, olha, tá ouvindo, olha que legal. Começa a fazer essa... então, acho que tudo tem... Acho que TV, principalmente TV, assim, e acho que todos os meios, quanto mais você falar do jeito que você é acostumado a falar mesmo, a coisa tende a ter menos problemas e sair mais natural, que é o que interessa, né? E quando você tá no ar, por exemplo, você tem um ponto, você tá ouvindo lá a voz de Deus ali, por assim dizer. A gente, ouve muita coisa ali, e aí, né? E se por acaso lá em cima tem alguém meio alterado, estressado lá e briga com você no ar, ele falou, porra, Murilo, você falou o armário do negócio lá em vez de falar a roupa do armário. Não, a gente conta também com o bom senso, né? Porque assim, a gente tá ali, a gente tá com um monte de coisa, a gente tá preocupado com um monte de coisa, né? Então não é o momento. A gente sempre tem, após os jornais, existe uma reunião em que a gente conversa sobre o jornal, fala, isso aqui deu certo, isso aqui não funcionou, isso aqui tá legal, vamos continuar nesse assunto amanhã. Tem uma reunião para discutir isso e é o momento que é para a pessoa falar, achei que não ficou legal tal coisa. Tal coisa que você fez me atrapalhou, né? Porque às vezes a gente fala assim, a gente combinou de ir para uma câmera 2, depois câmera 3 e você fez a 3 e 2. E aí você derruba a pessoa que tá lá, se você, né? Que a gente combinou de um jeito, você fez de outro jeito. E aí a pessoa errou o corte, aí fica aquela coisa, você vai para um lado, a câmera vai para o outro, e fica feio, né? E aí a responsabilidade é de quem? Né? Então, eu falo, mas faz parte, então tudo combinado. Então, naquele momento, a gente pede, não fica falando no ouvido, a não ser que seja alguma coisa muito importante, né? Então, seja bem sucinto, fala, tá acabando o tempo, não comenta muito essa história, vamos para outra, porque o tempo do jornal tá curto, né? Pode se estender um pouco mais, a gente tá com tempo, se você quiser comentar, pode comentar, né? Então, tudo isso a gente vai ouvindo ali, né? Ou então, às vezes, você recebe informação, tá rolando, você tá falando... E vem e fala assim, acabou de chegar uma informação completa, isso, isso e isso. Então você tá falando e tá ouvindo e vai colocar aquilo no meio do que você tá falando. Eu fico pensando, porque às vezes eu tô ligando, conversando com alguém, com a minha mãe, com meu pai, sei lá. E aí, vem pra cá, final de semana a Carol fala pra eles assim, assado. Assim, e do lado eu já não consigo. Eu já não falei, como que é? Peraí, eu tô falando aqui, você quer que eu fale outra coisa? Imagina com o ponto no ouvido, você falando para milhões de pessoas ali te ouvindo. Eu já fiz entrada ao vivo para São Paulo, por exemplo, em que eu ouvia o meu áudio, né, a minha voz, eu ouvia o coordenador nosso aqui, eu ouvia o coordenador de São Paulo e ouvia um pouco do áudio do ar. Então, do jornal como estava no ar. Então, eu tinha até uns delay no meio. 4 coisas acontecendo no meu ouvido. No meio disso, eu fiquei sabendo, eu já falando, eu fiquei sabendo, tinha que diminuir um pouco o seu tempo, diminuiu 15 segundos. Então, eu tinha preparado um tanto de texto, e eu naquele momento, no meio, eu tenho que dar uma diminuída. Então, eu tenho que falar assim, o que eu vou cortar? Vou cortar tal coisa. E ele falou assim, e chegou uma informação, você precisa falar que não houve prejuízo ao trânsito e não sei o quê, que o trânsito está fluindo normalmente. Então, enquanto eu estava falando, eu ouvindo 4 pessoas, eu tive que enxugar o meu texto e trazer uma nova informação que eu não tinha preparado. Nossa! Saiu. E foi. Mas é aquela coisa que depois você para e fala, caramba, como é que saiu tudo isso? O cara fala, Murilo, é bom, viu? Que lá você pode jogar na fogueira que ele sai. O vivo, eu falo, é um teste para cardíaco mesmo, né? Porque, como diz Galvão Bueno, porque é a hora que a emoção, o coração bate mesmo.
E aí, com toda essa bagagem que você tem, como que foi que você lidou na época que falaram que não precisava mais da habilitação de jornalismo? Porque foi bem no... Agora que você teve essa vivência toda, você viu como que é difícil, que usou com certeza muitas coisas da faculdade. Muito, Você saber que, putz, não vai precisar mais. Avisar semana que vem, ó, não precisa mais da licenciatura, qualquer um pode ser jornalista. O que você, como jornalista, e eu acho que a gente vem acompanhando um pouco do que aconteceu com esse volume enorme de notícias falsas que estão rolando, de notícias sem base, de desinformação, material que eu acho que muito tem disso, né? Eu falo assim, qualquer um pode pegar um microfone e uma câmera e gravar? Pode. Pode gravar e falar bem? Pode. Mas não é só isso. Pode, mas não é só isso. É, igual você estava falando aqui, toda essa bagagem que você trouxe hoje, mais a faculdade... E aí fala, não precisa, qualquer um pode. Mas sabe o que eu acho legal também? É que, assim, os grandes meios, os locais que têm credibilidade, que eu acho que se empenham por um jornalismo, né, dentro do que se espera, do jornalismo que a gente fala com J maiúsculo, né, eles continuam exigindo. Sim. Continuam exigindo. Mas caiu esse daí também, caiu? Agora... Não, mas na época, foi bem na época que ele acabou a faculdade, né? Você estava nesse gás de começar a trabalhar e Não, tal. na época que eu estudei, não podia fazer estágio em jornalismo. Era proibido. Por quê? Era proibido. Existia uma proibição de que não se fazia estágio em jornalismo, a não ser dentro da faculdade. Mas se você fosse para um meio de comunicação fazer estágio, era proibido. Então, eu fiz alguns freelances e tal, mas a minha base de conhecimento foi dentro da faculdade. Aí eu saí daquilo e fui fazer um concurso público. E o concurso, na fase prática, eu tinha que produzir uma reportagem, editar e ela convencer os caras que eu tinha nota para ser um dos 8 aprovados ali. Então foi muito louco, assim, sabe? Porque eu falei, cara, se eu conseguir terminar a matéria, tá ótimo. Eu nunca tinha feito, cara. Assim, nessa pegada, eu tinha 1 hora para produzir a matéria, 1 hora para ir pra rua fazer as entrevistas, as imagens, e 1 hora para editar e entregar, e aquilo era a minha nota do concurso, cara. Então eu falei, cara, como é que... Hoje, cara, eu acho muito legal isso. Hoje eu defendo muito o estágio, porque eu passei por essa dificuldade. Eu acho que a gente tem estagiários muito legais na TV. Quantas pessoas começaram como estagiário na TV, hoje estão como funcionários, já em altos cargos, inclusive, na TV, trilharam esse processo. E eu acho que é onde vai sentir gosto, né, da coisa. Eu falo assim... a pessoa, jornalismo, a gente acha que é uma coisa e quando você vai fazer é outra, né? A gente muitas vezes fala, você tá na televisão, você é reconhecido, mas não vê, tipo, que a gente abre mão de Natal, Ano Novo, tá rolando churrasco da família e você tá lá indo pro outro lado da região para fazer uma matéria de buraco de rua, sabe? A gente abre mão de muita coisa, de momentos em família, de festas, pra exercer a profissão que a gente escolheu, sabe? E às vezes na faculdade o pessoal às vezes acorda e fala, Tanto é que eu falo, muita gente vai ficando pelo caminho, né? E poucos eu falo assim, de quem entra na faculdade, que sai e que depois se mantém exercendo a profissão, muito poucos. E desses aí que tem excelência, é menos ainda, né? Pois é. Porque tem que estar se renovando o tempo todo. Né? Então eu falo assim, a gente tem que confiar nessa base, né? Em tudo que estudou, nessa formação, nessa bagagem que a gente adquire ao longo dos anos, para não... Fala, tem medo? Lógico que tem todo mundo. Quem quer perder emprego? Né? Quem quer perder? Mas também entender que fala assim, será que vão me tirar para colocar uma pessoa que nem estudou? Então. Só porque ela é bonita? Ou porque ela fala bem? E eu acho que não. E eu quero acreditar que não. Eu fico pensando assim, eu não gosto de carnaval. Eu odeio carnaval, não gosto. E aí, quando tem a época do carnaval, eu vejo aqueles repórteres cobrindo os 4, 5 dias de desfile lá no meio do povo, naquele povo, quando não tinha pandemia, naquele calorzão danado ali e tal. Eu falei, nossa, eu não sei vocês. Carnaval, uma vez eu fui fazer, a gente estava acompanhando um desfile e a gente foi entrevistar o pessoal que estava na torcida, na plateia, né? Acompanhando o desfile e tal, torcendo para as escolas. E aí eu olhei e falei, tinha uma pessoa toda animada, e ela tava assim, tá. E eu cheguei e falei, e aí, o que você tá achando do desfile? Tá torcendo pra qual escola? E a pessoa fez... Não, mas pode falar. Aí a pessoa do lado pegou, me puxou e falou assim, olha, Murilo, ela não ouve, né? Ela é surda. Nossa.
Aí eu falei, puxa, tal, que pena, tal, mas você se comunica com ela? Eu vi que era alguém da família, né? Não, eu comunico. Pergunta então para ela o que ela tá achando. E ela fez ali a linguagem dela, explicou. E aí eu entrevistei a outra pessoa, né? Então a gente tem que conseguir contornar ali. Mas foi uma surpresa na hora de tentar entrevistar uma pessoa que não estava me ouvindo, né? E aí eu falo também como a gente às vezes, e é um negócio que eu ainda quero ter a oportunidade de estudar a linguagem de sinais, né? Eu ainda quero ter essa oportunidade um dia de poder, porque eu acho que a gente também tem essa missão, né? De incluir as pessoas, né? E a gente está num momento que, como é bacana, eu acho muito legal quando tem a tradução em Libras, às vezes tem as matérias e às vezes a gente coloca, né? Principalmente as que são voltadas para o público dos surdos, mudos e tal, e como tem uma resposta muito legal deles, sabe? Então, acho que tem os desafios para a gente e que bom poder ver cada vez mais esse público incluído, né? Sim. Quando eu fiz faculdade, estudando isso, né, pedagogia, tem uma grade inteira só de Libras. E aí... Acho que hoje a maioria das faculdades estão incluindo. Bastante tem. A gente fazendo as aulas ali, as professoras diziam, isso aqui é uma nova língua, é um novo idioma. Então você sabe falar português, você sabe falar inglês, você sabe falar italiano e você sabe falar Libras. É outra língua. Então você pode dizer, se você é um poliglota, fala 4, 5 idiomas e também fala Libras, você também... É um diferencial, né? E eu não entendi. Eu achava assim, né? Que às vezes a pessoa ela ia entender de eu falar, de ler lábio, essas coisas e tal. E uma vez uma pessoa me falou assim, para quem é surdo, mudo desde pequeno, a Libras é a primeira língua. É a primeira língua. Não é a segunda língua. Ela muitas vezes não entende o português como a gente acha que ela entende. E ela não tem obrigação mesmo de entender. Então, muitas vezes você tenta ficar se expressando em português achando que ela não vai ter o domínio, mas ela vai ter o domínio da Libras. Então, alguns têm, porque lembram de perderam a audição, né, no processo da vida, tinham aprendido já, mas outros não. Então, você tem que entender que a primeira língua daquela pessoa é Libras. Então, se você puder, se comunique naquela primeira língua, porque se eu falar com você uma língua que você não domina muito bem ou você não conhece, você também vai ficar perdido. E é verdade, né? Então, como a gente... mais com as máscaras agora, como Nossa, é que lê lá? imagina, né? Imagina. Foi legal que desenvolveram, né? Aquela com plástico para poder permitir a leitura dos lábios para quem faz, né? E acho que tudo vai se adaptando, como a criatividade às vezes dá conta desses gaps, né? Dessas lacunas que existem. Né? Ainda mais o brasileiro, né? Haja criatividade, né? Eu acho massa quando o pessoal fala, vai ter que vir a NASA estudar essa galera aqui. E é muito legal, né? A NASA vem fazer estágio aqui no Brasil. Vem, pode vir, né? Os cientistas de lá, eles vêm fazer estágio aqui. Eles desenvolvem a tecnologia lá, ele vem aqui fazer estágio, depois ele volta para ver se funciona. Dependendo do que for, eu não duvido não, viu? Porque conhecimento, eu falo, tenho conhecimento teórico, mas tem conhecimento de vida que esse só adquire desse jeito mesmo, né? Indo atrás e vendo como é que faz. Esse aí não está escrito nos livros, não, né? Ainda mais o do 018. 018 aqui na nossa região Aqui tem pessoas interessantes, né, Murilo? Demais. Fiquei muito... Quando eu vi todo mundo que vocês já tinham trazido, eu falei, gente, que responsa. Que legal tá nesse grupo seleto aí, né? Nesse grupo seleto. Eu vou perguntar para o Murilo, como é que foi para você, por exemplo, cobrir matérias relacionadas ao Covid? Principalmente no começo, que estava tudo muito indefinido, vai parar, vai voltar, fase verde, fase amarela. Como que foi até para vocês lidar com gente nesse momento que estava todo mundo fechado em casa, né? Sabe que eu acho que eu até comento isso com o pessoal, eu falo assim, quando a gente puder, se Deus quiser, a gente vai poder falar acabou, né? E a gente puder parar e analisar o impacto que isso teve sobre a gente. Né? Eu ainda não consigo dimensionar isso. Eu te falo que a gente sofreu muito. Muito. Porque parte dessa missão de se colocar no lugar do outro, a gente vive muitas vezes o sofrimento do outro. Eu te falo que eu tive em porta de unidade de pronto atendimento de UPA aqui em Prudente, a UPA lotada, não saía vaga em hospital, e tinha uma menina com o pai internado lá dentro, entubado, precisando transferir. A mãe já estava internada num hospital porque tinha conseguido a vaga na noite anterior, muito mal. E ela chorava desesperada, porque ela falava, eu preciso transferir e não tem vaga.
Não tem vaga. E ela chorava. E a gente se colocava no lugar de falar assim, gente, o que eu posso fazer para ajudar? Porque ali não é questão só do jornalista, é questão do ser humano de querer ajudar. Né? Se você tem um pouquinho de amor no coração, você vê a pessoa naquela condição, você quer ajudar. E ali na hora, tal, ela conseguiu uma ligação, eu fui atrás, falei, e aí, como é que tá a situação desse senhor? A filha não tá conseguindo falar. Não, tá isso, parece que acabou de sair uma vaga e eu pude comunicar para ela que tinha acabado de sair a vaga pro pai dela. Então e ela chorou e falou que alívio. Infelizmente depois fiquei sabendo que os dois vieram a óbito, né? E que dificuldade. A gente acompanhou um pouco de tudo aquilo que aconteceu. E eu falo assim, às vezes as pessoas não dimensionam o quanto pra gente é difícil. Eu falo assim, as pessoas, e até falei isso no jornal, às vezes não é nem saudável você ficar consumindo informação sobre a doença o dia inteiro. Né? Às vezes você escolhe um jornal, você vai ter um momento do dia que você vai se informar, e outro dia você vai falar assim, não tô querendo ver isso, e tudo bem. Agora a gente não tinha opção de não falar. Hoje não vamos falar quantas pessoas morreram. É nossa missão falar. Até porque além de ser... Eu falo assim, o jornal não deixa de ser um documento. Né? A gente está fazendo uma coisa que daqui 10, 15 anos a pessoa pode voltar a assistir e falar, naquele dia morreram tantas pessoas no jornal. O jornal trouxe essa informação, como a gente pesquisa jornais de não sei quantos anos atrás. Então a gente documenta também a história. Né? Então a gente tem que falar. E até porque, se a gente não mostrasse a proporção que estava tomando tudo aquilo, talvez as pessoas não dimensionassem, falassem assim, tá normal. Se não se falasse que está morrendo, será que as pessoas se cuidariam? Não estou sabendo, não conheço ninguém que morreu. E infelizmente chega a esse ponto. A gente sabe que tem algumas pessoas que você fala assim, olha, se cuida, e a pessoa vai se cuidar. Tem pessoa que fala, se cuida, fala assim, você está querendo me enganar. Eu vou me cuidar para quê? Eu já me cuido a vida inteira e tal. E são pessoas, cada uma tem uma bagagem, tem uma formação, chega naquele ponto de um jeito. E a gente está falando com todos. Então a gente precisa, eu entendo que assim, a função social do jornalismo, a função comunitária do jornalismo é informar e cuidar. E naquele momento, falar o que estava acontecendo era fundamental e acredito que ainda é. E era assim, notícias que em sua grande maioria não eram boas. Tristes. E que isso também afetava, né, diretamente você, porque você estava no meio, não no meio exposto à coisa, mas e a gente não parou. É um negócio da nossa sociedade. Por exemplo, como por exemplo é você receber de primeira mão a informação de que o hospital está lotado, não tem leitos e está aumentando. A gente veio acompanhando, né, cara? A gente veio acompanhando, falando assim, tá em 70%, gente, cuidado. Não é o momento de fazer festa agora. Não sei o que, vinha uma data. Cuidado, gente, pelo amor de Deus, não é o momento. Comemora, liga pro celular, manda parabéns, tal, mas vinha a data, 2 semanas, e os médicos, e a gente entrevistava os médicos e falava, daqui 2 semanas a gente vai ver os números. E, cara, era fato, 2 semanas depois, os números, a gente falava, 80% de ocupação, gente. Os médicos, os cientistas estão falando que é consequência daquela data. Então, na próxima, cuidado, não sei o quê, tumba, 90%. Então, a gente foi acompanhando tudo isso e falando, e muitas vezes vinha a sensação até de que a gente estava enxugando gelo, né? E é muito difícil isso. Eu acho que os profissionais de saúde sentiram muito isso. A gente da imprensa sentiu muito isso de estar falando para as paredes. Né? Claro que muita gente ouviu o que a gente falou e absorveu e se cuidou e graças a Deus evitou o pior, mas muita gente não ouviu ou não quis ouvir e se tornou um discurso chato, né? Olha, fica em casa, se cuida, a gente coloca falando, máscara, e falando, álcool gel. E falava e continua falando até hoje, porque, cara, tomara que em algum momento isso entre na cabeça da pessoa, ela não tenha que passar, porque infelizmente o pior é ter que passar pela experiência para daí falar assim, acho que tem que cuidar mesmo. Como a gente tem visto, né? A gente viu nos últimos dias, né? Líderes de movimentos aí, não use máscara, tal. O cara foi e morreu, né? Infelizmente, infelizmente o cara fez uma opção, né? Só que quando eu falo assim, quando é uma opção da pessoa e só ela vai viver as consequências, eu acho que ela pode se dar ao luxo, né? Talvez ela possa até se dar a coisa e falar assim, eu tô escolhendo isso para minha vida e tudo bem. Né? Ainda assim, eu acho que em alguns momentos pode ser questionável. Agora, quando ela fala, eu não vou fazer isso,
e ela pode transmitir isso para todo mundo que ela convive, peraí. Você está sendo muito egoísta, cara. Você está colocando em risco. E eu falei, essa doença ela foi emblemática porque a gente podia colocar em risco quem a gente mais ama. Sim. Né? Você podia levar para dentro de casa. E muitas vezes sem nem saber. Sem nem saber, porque é assintomático. Que não tinham sintomas. Assintomático. Então, se você se expõe, se você não se cuida e você leva, olha o impacto que isso pode ter. Né? Então, eu falo isso por causa própria. Aconteceu isso. A pessoa estava com um problema, não teve sintomas, né? Porque teoricamente já estava vacinada e morreu dois da minha família, meu tio e meu pai, e mais 20 ficaram doentes. Imagina, olha o impacto. Inclusive nós. Olha entendeu? O impacto. Mas por quê? Porque a pessoa achou que estava bem, é só uma tosse. Não está acontecendo nada. É o que eu falo. Entendeu? Veja o ponto que assim... ela tomou vacina, falou, tô bem, tomei a vacina, tô de boa, tô imunizado. Aí deu uma tossinha, deu um negocinho lá, não é nada não. Então eu falo, cara, como a gente... E aí quem tá em volta fala, cuidado, não vai lá. Deixa quietinho um pouquinho, não espera passar. Mas parece que a pessoa precisa viver. Parece que você tá sendo chato, que você não quer que a pessoa tenha A gente contato. passou muito por isso, né? Passou muito. Eu tive que ouvir falar assim, vocês querem que o comércio fique fechado. Cara, da onde eu, em sã consciência, ia querer que a principal fonte de renda da economia da nossa cidade é comércio e serviços. Quantas pessoas dependem? Eu ia falar, quero ver fechado isso aí mesmo. Pelo contrário, cara, a gente queria muito aberto. E a gente tinha consciência de, tipo, se fechar direitinho, todo mundo cuidar um período, o depois vai ser mais tranquilo. Agora, se fizer meia boca, quantas vezes eu fiz matéria disso? Com um médico, com um cientista, com um especialista, com um pesquisador falando, meia boca não adianta. E meia boca é bem como a pessoa usa a máscara. Tem muita gente que... Eu vi até... A gente fala muito o pessoal com cachumba, né? Isso, o termo. Aqui, né? Só no queixo. Então, houve aqueles momentos em que foi muito difícil, né? Muito difícil pra gente. Fora o medo de levar para casa, porque a gente ia pra porta de UPA. A gente, claro, regulava o risco, tinha a orientação da empresa. Olha, se for correr risco, não vá. Não vá. Não vá. Não vai render a matéria, não vai render. Não se exponha. Tá. Só que quando você tá ali, você tá vendo a coisa acontecendo, eu falo, a gente tem isso no sangue, né, cara? Você quer contar história, você quer ir ver, você quer ver o que tá acontecendo. Você quer contar aquela história. Então, a gente, de certa forma, com todo o cuidado do mundo, com álcool gel dentro da viatura, na mochila, era toda hora, e máscara, melhor máscara que a gente tinha disponível no momento, mas eu falo assim, a gente correu risco, a gente estava exposto, né? E podendo levar para casa, para minha esposa. Eu, quanto tempo fiquei sem ver meus pais, sem ver minha irmã, meu sobrinho, e era parte daquilo. Então, eu tinha... toda essa preocupação, tudo que a gente estava fazendo, tudo estava ouvindo, falando de morte, daquele cenário preocupante, falando onde que vai parar. E, por outro lado, o medo de levar para casa, né? Então, era a minha missão, né? E assim, minha esposa super entendeu, ela também trabalhou, também estava num serviço essencial, a gente conviveu, mas a gente deixou de viver muita coisa. E ainda deixa, né? O dia lá que teve o primeiro dia, não teve mortes imprudentes. Nossa, que alegria. Que alegria. Eu falo, cada vez que a gente traz, e eu faço questão de falar assim, eu quero muito que chegue o dia da gente falar que não teve nada. Que alegria vai ser a gente falar assim, olha, 0 casos hoje. 0 mortes. A gente já tem falado, né? Graças a Deus, de nenhuma morte, tá tantos dias sem morte, cidades que estão aí há 1 mês sem mortes, graças a Deus. Esse dia a UTI estava vazia. Sim, sabe? 15% de ocupação na UTI. Significa que as pessoas estão tendo atendimento, que se pegar, ela vai ter atendimento, porque imagina o sofrimento que é. Você tá doente, tá ali com a pessoa não conseguindo respirar e não poder nem levar num hospital, cara, porque não tem vaga. Em casa, assim, foi desesperador, porque ficou meu cunhado doente, ele internou, ele tinha plano de saúde. Meu pai não tinha plano de saúde. Minha avó não tinha plano de saúde. Minha mãe não tinha plano de saúde. Foi isso agora. Aí quando meu pai arruinou, mais 2 tios arruinaram e tava na UPA e não tinha vaga e tentando levar para outra cidade, tentando organizar, conseguimos vaga, transferiu. Aí quando parece que ia acalmar, aí acontece outra coisa. Nossa, foi... Não, é o que eu falo, só quem vive é que vai ter a dimensão. Pode ver, você tem notícia uma vez por dia
e você não sabe o que de 30 aconteceu. segundos de telefone. Super O médico raso. ligava, 30 segundos, olha, o estado dele hoje é assim, assim, assim. De ontem para hoje não evoluiu nada. Olha, estamos aqui cuidando, fazendo o melhor. Só isso. Aí desligava. Cara, a gente via na porta de UPA o pessoal falando assim, olha, e chegou um momento que era tanta demanda que o pessoal falou assim, nós vamos dar notícia uma vez por dia. Né? E chegou um momento em que não era nem mais pessoalmente, era por telefone, um telefone que você inscrevia e era uma ligação no dia Foi assim. para saber como é que tava seu pai, sua mãe, isso. seu irmão. É um desespero, cara. Você quer ter informação, você quer saber tá evoluindo, tá melhorando, tá tomando o quê, o que tá acontecendo. O dia que teve a notícia ruim, a moça ligou de manhã, o médico falou, olha, infelizmente, assim, o quadro dele é assim. É gravíssimo. E isso aí vai evoluir para óbito, ele não vai sair, infelizmente. Aí porque como ele teve um quadro de morte encefálica, ele tem todo um protocolo a ser cumprido. Só que por conta dele estar entubado, esse protocolo se estendeu além do tempo. E a gente não sabia. A gente só foi saber, aconteceu na quinta, a gente só soube no domingo, quando já estavam fechando o protocolo. Isso porque a gente assistiu, foi lá e pronto, posso saber o que está acontecendo? Se expôs, literalmente, porque tinha que ir lá. Uma das médicas chamou as filhas e conversou. Sentou falou, e contou. Foi isso, contar desde o começo, isso. assim. Coisas que a gente nem sabia. Claro que a gente entende. Imagina o médico, que tinha quantos pacientes estavam pessoas atendendo, quantas pessoas querendo informação, e eles têm que atender. Porque, cara, eu falo, quem viu uma realidade dentro de um hospital, nesse período de pico, é assim, eu falo, os profissionais de saúde, a gente virou lenda, né? Falar assim, os caras são heróis, mas são mesmo. São mesmo. O Dr. Fernando Leal veio aqui, a gente entrevistou ele. E ele contando que nessa coisa, ele é cirurgião bariátrico, né? E ele tá em São Paulo, então ele ficou bem na linha de frente. E nessa coisa de cirurgia bariátrica, cortou, né? O surto de Covid, ele falou, não, ficou 5 meses sem operar. E aí ele foi trabalhar na linha de frente, fazer lá o atendimento Covid mesmo, ele foi fazer o movimento de receber essas pessoas. E aí foi que ele começou a ver como que era sério a coisa ali, começou a noticiar no Instagram dele, e aquilo foi tomando proporção. Ele começou aquele informativo diário de dizer, porque ninguém sabia com o que estava lidando. Porque no começo, aconteceu isso, não sei onde, até que todo mundo se juntou e começou a entender o que estava acontecendo. É o que eu falo, cara. E olha só como, né, você vê como todo mundo se juntou para atender, para informar, e todo mundo exposto, né? Sim. Expondo em nome de uma... E quantos não voltaram? bem maior, né? Quantos não voltaram? A gente perdeu amigos. Né? Graças a Deus aqui não, mas a gente perdeu jornalistas, repórteres cinematográficos, diretores, editores, no Brasil inteiro. Quantas redações, né, surtos em redações aconteceram, cara. Convidamos um jornalista amigo nosso, um radialista amigo nosso, amigo da Carol, né, da família dela, velho de rádio também, autoridade. E ele disse, olha, eu quero muito participar com vocês, mas eu não posso, eu não tenho autorização da emissora. De me expor, porque eu sou velho, linha de risco já, e porque aqui na emissora teve uma pessoa lá que ela, ou ela ficou muito mal, ou ela faleceu, eu não me lembro. Tava muito mal ainda na época. E ele tem que se resguardar para que ele não passe para os amigos dele. Sim. Então ele estava vivendo 100% mesmo a quarentena. E a gente super entendeu a situação. Faz parte, né? Porque... Eu falo assim, a gente hoje está num outro momento, claro, com muito cuidado, né? E vivendo tudo o que está acontecendo. Eu ainda muitas vezes, esses dias tem um grande amigo meu, ele sabe o quanto eu gosto de rock and roll, o quanto eu gosto de sentar, tomar uma cerveja, ouvir um rock legal, uma banda tocando massa. Cara, eu adoro. Eu tô com uma falta lascada disso. Eu falo pra minha esposa, eu falo assim, olha, não vejo a hora da gente estar vacinado, chegar aquele número que a gente espera, que tenha uma imunidade legal de grupo, né? Pra gente poder sentar e ver um show e tal. E um grande amigo ligou e falou, tô produzindo um show, vai ter, a tua mesa tá reservada. E eu falei, cara, que vontade de ir. Que vontade de ir. Aí... mandei o folder, né? Ele tinha aquele banner de divulgação, mandei para minha esposa. Aí falei, amor, olha, que massa, né? Massa seria. Ela falou, que massa. Falei, legal, né? Ela falou, legal. Eu falei, não dá ainda, né? Ela falou, não dá ainda. Eu falei, eu sei que não, mas eu queria, hein? E tudo bem. E aí falei com ele, falei, olha, desculpa, queria muito estar aí, mas ainda não tá no momento pra gente.
E assim que eu puder, eu quero ser o primeiro, você vai guardar a mesa da frente pra mim. Eu tenho certeza que a gente vai ter oportunidade. E eu quero sentar lá e mano, curtir muito rock. E ele falou, cara, super te entendo. Parabéns pela sua postura. E tô te esperando na próxima. E foi super legal, sabe? Então a gente tá nessa vibe aí de entender os momentos. E acho que tá muito nisso, né? Isso tá acabando, se Deus quiser. Ai, se Deus quiser. Ai, que acabe. E eu acho que isso veio também para trazer uma grande lição, né? Tanto que é pra gente se cuidar, que é pra gente pensar no outro, né? Porque a gente tava muito vivendo dentro de uma bolha, todo mundo cuidava só do seu, e agora a gente viu, não, é muito frágil, o ser humano é muito frágil. Um vírus desse que começou lá longe, olha o estrago que ele fez. Sim. Né? E aí, se a gente não se une, se a gente não se junta, piora. Então, acho que uma das grandes lições que trouxe, acho que foi isso, né? De ser humano mesmo, né? De você entender a sua fragilidade, compreender a dor do outro. Eu no começo eu falava assim, eu acho que a pandemia vai fazer, a gente vai sair melhor da pandemia, né? E acho que eu tinha uma visão meio unilateral da coisa. Hoje eu falo assim que a pandemia mostrou o melhor e o pior das pessoas. Né? A gente viu muita coisa boa, muita ação bacana, a gente se doando, se entregando, fazendo de tudo por alguém. E a gente viu gente metendo a mão no dinheiro que ia salvar uma vida. A gente viu pessoas egoístas, né? Eu acho que assim, o que me assustou muito nessa pandemia foi o egoísmo, que hoje muitas pessoas é sempre o meu, não mexa com a minha vida, não mexa com a minha... com o meu status, não mexa com a minha viagem, não mexa com o meu churrasco, porque senão eu vou... Ruim. Entende? Então, assustador. Mesmo, assustador, no né? começo, a gente não sabia. Ia no mercado, não tinha nada nas prateleiras. Não dava tempo de repor. As pessoas queriam fazer estoque, não pensavam que tinha outra pessoa para comprar. É o que eu falo. Né? E digo nas medidas simples. Eu falo assim, a gente em casa, por exemplo, a gente tá nessa crise hídrica, estamos vendo o impacto sobre geração de energia, tudo que está acontecendo. Tomando cuidado de, tipo, joguei um pouquinho de água, fecha a torneira, ensabou o cabelo, toma banho, liga rapidinho. Eu tô fazendo isso, cara. Tô fazendo isso, de verdade, cara. Eu não só falo na TV, não. Eu tô fazendo isso, sabe? A gente tá tirando coisa da tomada, cuidando, porque entende que, além do impacto sobre a nossa conta de luz, essa questão da bandeira tarifária, de tudo que tá acontecendo, tem uma questão... além, né? Da comunidade, do coletivo, cara, que se todo mundo não fizer um pouquinho, vai faltar água, vai faltar energia, nós vamos pagar não sei quanto de energia, entendeu? Agora, se as pessoas não tiverem noção desse coletivo, cada um fizer assim, ninguém mexe no meu banho é assim e eu não mexo. Cara, se todo mundo pensar assim, não sei o que vai acontecer, cara. E o interessante também disso da pandemia foi que dinheiro nenhum conseguia resolver a situação. A pessoa podia ter o dinheiro que fosse, não tinha vaga. Não interessa se era pobre, se era rico, se era branco, se era preto. Não interessa, não tinha vaga. Isso é muito louco, né? Eu falo também foi o... Igualitou todo mundo. E que sirva de lição, né? Que eu falo assim, às vezes coisas ruins trazem lições importantes, né? De que aqui tem coisas que dinheiro não compra, né? E outra coisa, que dinheiro não se leva para outro lugar. Para quem acredita que existe um outro lugar, não se leva. Então viva o que você tem que viver. Não tem gaveta. Né? Isso. Mas é triste ver que o ser humano precisa, muitas das vezes, aprender com a dor, né? A gente trabalha com esse lado energético da coisa, numerologia, e não tem nenhum viés religioso nisso por trás. Tem apenas um ponto de vista mais energético, porque tudo é energia. Você sabe disso. Um dia que você não acorda tão bem, você tá meio borocochô, você não vai render aquele dia. Porque é energia, a gente é energia. Se você tá numa roda, tomando uma cerveja, um ambiente é mais alegre, a energia é diferente. E aí, por exemplo, como tudo é energia, e a gente precisa aprender para evoluir, muitas das vezes a gente aprende apanhando. É igual criança. Você fala uma vez, olha, não faz, ela vai lá e faz. Aí, às vezes, antigamente a gente apanhava, hoje não tem mais. O que me preocupa é o cara que não aprende nem apanhando, né? Então. Esse que eu falo assim, isso me preocupa, porque no começo a gente falava assim, quando alguém perto morrer, a pessoa vai acreditar. Aí morria alguém perto. Aí eu falava, não, quando morrer alguém da família, vai. E nada, né? E nada. Então, o grau de... ego. Aí o ego, né? O ego é muito grande. O ego, a pessoa não dá o braço a torcer. O valor, né? O valor ego, que os outros têm em relação ao que ele acha que tem, né? O que a pessoa acha que tem. Ou o que é importante para ela e é o que importa. O importante para ela é o que importa, né? É mais ou menos isso. Gente, esse papo tá muito legal. Muito legal mesmo.
Estamos chegando aqui ao final. A conversa vai longe, né? Nossa, muito, muito legal. Mas Daqui a pouco o Murilo vai descobrir o que é o nosso ponto aqui. O ponto aqui não é igual ao seu, não. O ponto não vem aqui no ouvido. Aqui, é um xingo mesmo. Que nem diz. No Paraná o pessoal fala, e tomei um xingo. Tomei um xingo. Um xingo. Murilo, mais uma vez, quero agradecer a sua presença aqui. Eu que agradeço. Por essa participação, por essa troca, por tanta história legal, por tanta experiência, por ser esse profissional excelente que está todo dia na TV ali para nos informar. Agora, eu tenho certeza que quem assistiu esse episódio aqui, quando vê o Murilo na TV, lá vai ter um olhar diferente. Falando, aquele cara que tá no podcast, olha lá, ele contou a vida dele ali. Eu acho muito legal isso. Eu falo, cara, como seria bom se as pessoas me conhecem. Às vezes as pessoas falam assim, olha lá o Murilo no show de rock, tá lá curtindo, cantando. Nunca imaginei ele assim. Nunca imaginei. Eu acho muito legal isso. Eu via de vez em quando o Murilo lá no supermercado na Gai, na fila do caixa. Lá. Volta e meia, né? Eu via de vez em quando. Falava, ele mora por aqui, ó. Uma hora deve morar por aqui, porque a gente morava ali por Nagai, 2, 3 anos atrás, a gente morava ali. Eu via o Murilo ali de vez em quando, né, amor? Ali Fala, o homem lá do jornal, o Murilo. Minha sogra mora por ali, na época, minha namorada, né? Hoje minha esposa. E ia muito ali naquela região do mercado ali, fazer as comprinhas e tal. Isso, o pessoal ali do aviação ali. Sim, também. Então, Prudente, minha terra, né, cara? Tenho orgulho dessa cidade, tenho orgulho de ser daqui e conheço muita coisa aqui, graças a Deus, e quero continuar conhecendo muito. Muito bem. Eu também adoro. Moro aqui há 5 anos. Fui criado em Rancharia, agora estou morando aqui há 5 anos. Mas já me apaixonei pela cidade. E, cara, eu sou suspeito para falar, porque por onde eu passei, eu sempre falo, Prudente, minha terra. Não fala mal dela, não. Não fala mal dela, não. Bem isso. Gente, estamos encerrando o nosso episódio aqui. Quero agradecer você que nos assistiu aqui. Deixa seu comentário, deixa sua crítica, deixa sua sugestão. Deixa uma pergunta pro Murilo Zara aí, depois a gente encaminha para ele. Quiser seguir ele lá nas redes sociais. Isso, @Murilo Zara. Tá, pode. E se quiser bater papo, manda uma pergunta lá que a gente tá lá. Exatamente. Gostoso. E participa do jornal, manda pergunta, manda sugestão de matéria. A jornalista vive disso. A gente quer contar boas histórias sempre. Tá certo, te agradeço mais uma vez o Murilo. Obrigado. Muito obrigado, minha esposa linda, por estar aqui mais uma vez comigo. Eu que agradeço. Mais um episódio edificante. Mais um episódio. Né? Não se esqueça de se inscrever nesse canal, ativar o sininho das notificações, toda essa ladainha que você já conhece. Aguardem novidades, que a próxima semana tem mais 018 Podcast. Murilo, até mais. Muito obrigado. Gratidão sempre. Valeu, eu que agradeço, do fundo do coração, gente. Murilo do 018, gratidão você também, viu? Eu te agradeço aqui também. Obrigado, Murilo. E é isso, gente. Até mais. Valeu.